Muito bom, Flávio. Adorei sua primeira palestra. Gostei de você no painel também. E você não vai descer o nível, não. Você vai dar uma melhor ainda. É isso agora? É boa. Valeu, obrigado, Valeu, pessoal. Oscar, Já volto obrigado, aí. cara. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todos bem? Cansados? Comeram bem? Hoje eu vou falar um pouquinho, então, para vocês, diferente da palestra de ontem, sobre uma arquitetura anti-ransomware. Alguém tem aí digamos que a liberdade de falar, eu já sofri um incidente de ransomware, gostaria de compartilhar alguma coisa? Quer levantar a mão, não? Ninguém? Todos seguros, protegidos? Não, que bom, vamos mudar de assunto então, né? Falar de outra coisa. Não sei se é uma preocupação de vocês ou se já passaram por algo parecido, mas eu queria trazer também uma abordagem um pouco diferente com relação a esse assunto do que provavelmente vocês já devem ter visto. Só que, um pouco diferente de ontem, essa apresentação ela é um pouco mais técnica. Então eu vou dividir ela em duas partes. A primeira vai ser um pouco mais lúdica, onde eu vou falar basicamente com storytelling, para vocês entenderem alguns conceitos que são técnicos, mas que eu vou associar de uma outra forma para fazer sentido para todo mundo. E na segunda parte, eu vou parar de fazer uma palestra, na verdade. E aí eu vou virar o modo professor, e aí eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos para vocês, porque da mesma forma, a gente vai associar os conceitos que nós vamos ver inicialmente nesse storytelling, com conceitos que são da área técnica também. E aí eu espero que faça sentido para todo mundo. Vou fazer essa tentativa, então. Só que assim, eu não quero e não vou pedir para parar de gravar ou parar de apresentar no YouTube. Eu vou basicamente correr o risco aqui de expor algumas informações. Não sei se vocês já ouviram falar do TLP, Protocolo do Semáforo, Traffic Light Protocol, que é o que está aparecendo aqui na tela. Inclusive tem a referência ali no canto inferior direito do slide. Mas esse é basicamente um conjunto de rótulos. Escrevi errado o que eu estou vendo agora. Na verdade não são 4, na nova atualização são 5. E são definições que a gente usa na indústria de compartilhamento de informações sobre ameaça para definir a classificação da informação. É uma espécie de label, né, de uma tag que a gente está colocando naquele documento que está sendo compartilhado. Então, assim, tem algumas coisas aqui dessa apresentação que eu vou trazer para vocês que são um pouco confidenciais, que eu costumo dizer, né, com a tag vermelha, que é apenas para os olhos e os ouvidos dos participantes. Como se fosse um benefício extra de você ter vindo participar desse evento presencialmente. Mas como está sendo transmitido também, né, então vai valer para quem está vendo online, para depois para quem vai ver a gravação. E aí o que eu fiz? Sabendo disso e dessa dinâmica, eu tentei ocultar o máximo possível algumas informações que eu não posso compartilhar. E, infelizmente, eu tive que tirar algumas que não daria para mostrar de nenhuma forma. Então, eu vou fazer aqui meio que um combinado com vocês. Se acharem interessante, talvez em um outro momento, eu me comprometo a trazer essas informações em um outro momento, em um outro evento, em uma outra apresentação. Pode ser online, pode ser presencial. Então, fico à disposição para compartilhar, caso seja interessante aqui para alguém. Tudo bem? Beleza. Dito isso, então, eu quero começar fazendo uma pequena pergunta. E aí, como eu sei assim que vocês não são muito de interagir, são mais quietinhos, né, de vocês, provavelmente eu vou fazer essa pergunta direcionando para alguém. A não ser que alguém já queira levantar a mão e falar, eu respondo. Eu quero ver se alguém tem essa coragem aí. E aí, alguém quer responder a pergunta? Quer que eu fale a pergunta primeiro ou não? Pode ser? A pergunta é, quanto tempo você demoraria para identificar um estranho na sua casa? Essa é a pergunta, só isso que eu quero saber. Levanta a mão, por gentileza. Quem quer falar? Se ninguém quiser, eu posso te ajudar, porque realmente o pessoal aqui está difícil. Viu? Tá frio, pô. Fala aí, Oscar. Pode crer. Quanto tempo você acha? Depende. Se eu estiver dormindo, vai demorar um pouco. Perfeito. Mas se eu estiver acordado, acho que até ele fazer barulho. Até ele fazer barulho. Você mora em apartamento ou casa? Casa. Casa grande, vários cômodos. Você quer ir lá conhecer? Quase me convidando, né? Pode ir, vai lá, mano, toma um café. É uma casa de 2 quartos, 3 quartos. Tá. Você tem cachorro ou não? Tenho 2 gatos, 2 gatas. Não sei se seria um bom alarme. Você acha que seriam?
O quê? Os seus gatos seriam um bom alarme para falar que tem algum estranho na casa? Não seria. Não seria. Interessante. Mas são algumas variáveis interessantes, né? Porque você colocou muito bem duas situações. Analisou um tem contexto. uma pessoa para responder, se você quiser. Quem? Deixa eu ver. Manda aí, Humberto. Humberto, né? Peraí, deixa seu eu nome? levar o micro até Lembrei, ele. tá vendo? Cara, eu adorei o Humberto. Ele tá respondendo tudo. Gente finíssima. Né? É isso aí. Muito bom. Peraí, calma, tô chegando. Peraí, senta aqui. Vai lá. Eu acho que depende muito da experiência da pessoa. Da experiência? Porque... vamos dar um exemplo, o meu pai. Meu pai tem bastante convívio, ele já mexeu com puxando tora, essas coisas. Então, ele já teve muita experiência com peão, essas coisas, né? Então, eu acho que depende muito da experiência da pessoa e do convívio com essa questão de gerência de pessoas. Mas, vamos colocar assim, você mora hoje em casa ou apartamento, você? Não, eu moro em casa. Você mora em casa. Uma casa grande, não? Mais ou menos. Mais ou menos. Sua casa é térrea, um sobrado? Não, é terra. Térrea. Tem portão, muro? Eu moro no sítio. No sítio, legal. Então, bom, é uma dinâmica um pouco diferente, então, né? Mas você acha que se tivesse uma pessoa dentro da sua casa, da sua cozinha, por exemplo, você tivesse em outro cômodo, quanto tempo você acha, em média, que você ia demorar para descobrir essa pessoa estranha lá? Você não conhece, não é ninguém da sua família. Então acho que eu perceberia na hora. Relativamente rápido, né? Sim. Assim, essa pergunta parece meio óbvia, né? Eu acho que todo mundo deve estar pensando assim, ok. Seria muito rápido de fato, né? Porque é uma pessoa que eu não conheço, é uma pessoa estranha. Qualquer movimentação ali desconhecida me indicaria um alarme, me indicaria um alerta de certa forma. Principalmente se eu estou vendo essa pessoa, né? Então, assim, dito isso, eu até comentei ontem, né? Falei sobre esse dado, mas uma pesquisa da IBM, ela mostra que as empresas demoram 277 dias para detectar uma ameaça. Em outras palavras, elas demoram 277 dias para detectar alguém estranho na sua casa virtual. Porque qual que é a diferença da sua casa, um ambiente físico, e da sua rede? Onde você tem ali também informações que você quer proteger. A gente só está saindo do mundo físico para um mundo virtual. Mas a ideia de segurança, ela é transportada da mesma forma. Então, a minha crítica é, se é tão absurdo assim, a gente demorar tanto para ver alguém estranho, uma potencial ameaça na nossa casa, por que a gente olha para esse número e basicamente se contenta? A gente não está fazendo uma coisa diferente, né? A gente ainda está cometendo erros que fazem com que esse número exista. E isso é de 2023. Em 2024 saiu um novo relatório e esses números se mantêm. Em 2022, estava um pouco pior. Então, assim, existe uma dinâmica onde alguns fatores ambientais eles acabam influenciando esses números, que são uma amostragem global de empresas de diversos segmentos, diversos setores diferentes. Se a gente olhar para o Brasil, é difícil a gente conseguir coletar esse dado, porque ainda é difícil fazer com que as empresas elas simplesmente participem de informações como essa e compartilhem se de fato elas foram vítimas de algum crime cibernético, mesmo com leis, mesmo com LGPD. Existem empresas que passaram por incidentes e não comunicaram, incidentes que envolveram violação de dados, por exemplo. Eu já participei de alguns trabalhos com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, e teve um deles que foi um incidente de ransomware. E aí o cara me mandou um artefato de um arquivo para ser analisado, e eu estava dando uma olhada, né, com o investigador, ajudando ele. E aí eu fui fazendo mais pergunta, e eu vi algumas coisas que a gente chama, e que eu vou explicar para vocês, que são conhecidos como TTPs. São táticas, técnicas e procedimentos. E eu vi que esses TTPs utilizados nesse ataque, eles eram muito parecidos com o modus operandi de outros atores, inclusive que eu já estava analisando, que eu já estava vendo. E aí eu perguntei para ele, né, falei, pô, cara, tem um cliente da minha empresa que eu trabalho, que na época era Cisco, inclusive, né, que eu encontrei informações muito parecidas. Esse caso, por exemplo, não é da empresa X, de novo, eu não posso falar quem é. E ele falou, cara, é lá mesmo. Aí eu fui atrás da informação, fui investigar, ajudei no auxílio ali do trabalho de análise forense, né, para descobrir o que todo mundo quer saber quando um ataque acontece, que é como aconteceu, por onde que entrou, para onde foi. Eu posso conter essa ameaça, eu consegui, eu tenho visibilidade, consigo restaurar o meu ambiente. E aí quando a gente foi ver a causa raiz do incidente, foi um e-mail,
Foi um phishing, com um arquivo malicioso que não foi detectado pela solução de anti-malware. Foi executado, a partir daí começaram movimentações laterais por dentro da rede, que era uma rede flat, ou seja, não tinha segmentação. Um ambiente mais crítico para um outro menos crítico, havia uma liberação de comunicação que não deveria existir de acordo com os princípios e boas práticas de segurança. Só que quando a gente foi pedir mais informações, porque de fato ali era um crime de uma empresa que, apesar do setor privado, prestava informações para o público e a Polícia Civil foi contactada para resolver esse problema, quando a gente pediu informações do administrador de rede, dos e-mails que estavam envolvidos e pediu acesso a uma determinada específica caixa de e-mail, ele falou, gente, obrigado pelo seu serviço, a partir de agora deixa com a gente, não vamos mais precisar. E aí, quando foi solicitado acesso ao e-mail, a investigação acabou. Então, até hoje não se sabe o porquê, quais foram os motivos, quais foram as razões, mas tanto a polícia quanto outros auxiliares de outras empresas, como eu, por exemplo, a gente simplesmente saiu de lá. Então, assim, quando a gente entende um pouco dessa dinâmica que envolve um ataque, dessas variáveis e desafios de mercado, a gente pode fazer algumas associações para tornar esse entendimento muito mais fácil, muito mais fluido, e quem sabe passar esse mesmo tipo de informação para outras pessoas que não necessariamente são da área de tecnologia. Então, por exemplo, nesse mesmo cenário, na casa de vocês, vamos supor que vocês saíram de casa hoje mesmo, e aí vocês vão voltar hoje à tarde, à noite para casa, e vão encontrar a porta dessa maneira, aberta. Eu não sei vocês, eu moro em apartamento, mas se eu volto para casa e eu encontro a minha porta aberta, a primeira coisa que eu vou pensar é desconfiar da minha própria sanidade mental. Será que eu esqueci a porta aberta? É a primeira coisa que eu vou pensar. Só que nesse momento você tem que envolver ali outras informações, outros fatores, e você vai começar a entrar num ciclo. E é um ciclo de observação. E você vai começar a observar informações ali do ambiente que vão tentar te dar um senso de direcionamento, uma espécie de resposta. E a primeira coisa que você faz, pergunta: a porta estar aberta significa necessariamente que alguém invadiu a sua casa? Sim ou não? Não. Então, que indicador que eu poderia observar que me falaria com um certo nível de precisão que minha casa foi invadida? Por exemplo, porta arrombada, uma marca de pé na porta, a porta quebrada de alguma forma, Algum indicador, sei lá, de marca de sei lá, sujeira no chão, de pisada, sei lá. Então, eu preciso coletar informações para definir o que aconteceu em um incidente. No caso, uma invasão na minha casa, um possível furto, porque eu não estava lá, quando eu cheguei, já tinha acontecido aquela cena, certo? Bom, depois disso, naturalmente, através das informações que eu coletei e que eu observei do meu ambiente, eu vou ter que me orientar através delas. Então, peraí, minha porta está aberta, tem uma marca aqui de pé na porta. Então, isso indica provavelmente que alguém entrou. Ou indica provavelmente que alguém ainda está dentro, o que é pior ainda. Então, olha quanta coisa que a gente tem que observar para tomar uma decisão. Não é algo tão simples, porque ainda pode ter uma ameaça lá. Já pensou se eu faço uma restauração e um backup do meu ambiente e o ator malicioso ainda está dentro? É literalmente essa análise que a gente está fazendo, nessa mesma linha de raciocínio, nessa mesma analogia. Então, se a qualidade da informação que eu estou coletando e observando no meu ambiente, ela não for boa o suficiente para eu tomar uma decisão, a minha ação ela não vai ser a ideal. Se, por exemplo, na sua casa ou no seu apartamento. No apartamento é melhor porque eu acho que faz mais sentido, mas vamos supor que você tem um vizinho ou uma vizinha que tem fama de ser fofoqueiro. E aí, quando você saiu, a pessoa falou, olha, quando você não estava, eu ouvi um barulho aí no seu apartamento e não sei não. Mas eu acho que alguém entrou na sua casa e levou todas as suas coisas. Porque eu vi alguém saindo com a mochila debaixo do braço. Essa informação, ela é, de novo, suficiente para você determinar se uma invasão ocorreu? O que vocês acham? Baseado na reputação da fonte, da origem dessa informação. Talvez sim, talvez não. Mas esse talvez, de novo, é o que vai te prejudicar na sua capacidade de resposta. Agora, se a gente trocar a reputação da fonte da informação e colocar não um vizinho ou uma vizinha que tem fama de ser fofoqueiro, mas um vizinho ou uma vizinha que seja, por exemplo, um policial. Qual que é
a melhora da credibilidade agora dessa informação? Supondo, obviamente, que essa pessoa seja uma pessoa íntegra, honesta, né, de caráter. Porque a gente sabe que, independente da profissão, não é uma certificação de honestidade, concorda? Supondo que a gente tenha todas as variáveis que vão preencher os requisitos de que essa pessoa ela é ética, essa informação ela tem uma confiabilidade baseada na reputação de origem, que é muito melhor. E aí eu posso tomar uma ação, e com essa ação eu vou ter ali consequências. Isso, ODA, é um ciclo de tomada de ação com base em informações que foram coletadas através de serviços de inteligência. Isso tem uma origem militar. Não sei se alguém aí já foi militar ou é militar, provavelmente pode ter ouvido falar em instruções de inteligência sobre esse ciclo. Isso é justamente o que a gente faz dentro do mundo cibernético, que também é uma guerra. É uma guerra contra atores maliciosos, contra estados-nação, e a gente está a todo momento coletando e recebendo informação. Tudo que está acontecendo aqui de conectividade, de cada aparelho de vocês que vocês estão usando, está indo para algum lugar para que seja feito um processamento, para que seja feito um retorno de informação. E nessa dinâmica, com todas essas pessoas, todos esses dispositivos, toda essa conectividade que está sendo gerada, se algum ataque cibernético acontecer aqui, a gente precisa investigar onde que aconteceu. E olha quantos pontos eu tenho que analisar. Então, leva isso de volta para o ambiente de vocês, de onde vocês trabalham. Eu tenho essa capacidade de observar, porque eu não posso me proteger daquilo que eu não posso ver. Ontem eu falei e perguntei até numa brincadeira se alguém tinha medo de escuro. Aí ninguém levantou a mão. Mas a gente tem medo do escuro. E o problema não é a fobia, o problema não é o medo ou a imaturidade que, de certa forma, é associada com esse pensamento, né, com esse medo. Mas é que, na verdade, o nosso data center, o nosso escritório, o nosso ambiente, onde estão as nossas informações, ele é um grande quarto escuro, porque a gente não pode se proteger daquilo que a gente não pode ver. Se a gente não tem visibilidade, a gente não controla. Se a gente não controla, a gente não mede. Se a gente nem controla nem mede, a gente não protege. Ou seja, é ali que um ataque cibernético acontece. Então, a tomada de decisão com relação à importância da informação que você observa, coleta para tomar uma decisão, ela é fundamental. Faz muita diferença. Dito isso, existem alguns desafios para isso, né? Então, ontem eu comentei também de alguns fatores que levaram a gente a estar nessa situação que nós estamos hoje em dia. Mas tem um especificamente que eu chamo de o paradoxo da segurança invertida. Só um nome bonito para falar um conceito que vocês já ouviram. Mas eu gosto de ficar inventando coisa. Vocês acham que a gente fala mais ou menos de cibersegurança hoje? Muito mais, né? Mas lembra que ontem eu pedi para levantar a mão as pessoas que se formaram em cibersegurança e tinha 3? Então, tem um contraponto aí também relacionado à parte cultural, à parte educacional. Então, se a gente fala mais em cibersegurança, se as empresas estão mais interessadas, investem mais. Se eu pegar um evento internacional como a RSA, por exemplo, que acontece nos Estados Unidos, que é o maior evento de cibersegurança corporativo do mundo, deve ter mais de 3 mil empresas, 4 mil empresas. 6, 7 anos atrás, acho que umas 300. Aumentou exponencialmente o número de empresas no mercado que vendem soluções de segurança. Inclusive soluções nacionais. Tem startups surgindo, empresas brasileiras, com um propósito, já nascendo como uma empresa, primeiro, na nuvem, 100% cloud, e com a proposta de entregar soluções de segurança. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais capacidade, muito mais expertise, muito mais pessoas interessadas, querendo aprender, mas a gente tem uma falta de mão de obra, porque essas pessoas ainda estão sendo formadas. E as pessoas que já estão, que hoje são os seniors nas empresas, acabaram adotando essa posição por uma questão de necessidade. É o que eu falei do cara do firewall, né? Temos um problema, eu trabalho com redes, eu trabalho com conectividade, e agora eu sou o cara da segurança também. Então, tem uma mudança ali de função, onde eu sou um mecânico do carro, e estou tendo que trocar a roda, né, o pneu com o carro em movimento. Só que existem outras áreas que precisam interagir para que esse carro consiga concluir com a sua corrida. E a gente precisa entender quais são essas interações. Então, esse paradoxo, quando a gente analisa alguns dados, ele mostra para a gente que tem alguma coisa que não está dando certo. Porque a gente fala mais de segurança, as pessoas estão mais conscientes, mais digitalizadas, querendo aprender, participando de eventos como esse, as empresas também investindo. Só que olha que interessante, o total de crimes cibernéticos que foi reportado para o FBI desde 2017
ele saiu de 1,4 para, em 2021, atingir 6,9 bilhões de perdas financeiras totais, resultadas por crimes cibernéticos. Se a gente olhar o número total de infecções por malware e essa taxa de crescimento entre, por exemplo, 2014 e 2018, foi de 388 para 812. E o outro dado aqui, né, percentual de organizações comprometidas por pelo menos um ataque bem-sucedido. Em 2021, são dados até 2021, 86%. Mas olha que interessante, a Cybersecurity Ventures, ela fez um estudo em 2020, dizendo que o crime cibernético seria uma economia de 10,5 trilhões de dólares. Então, é um crescimento de 15% ano a ano nos próximos 5 anos. Isso foi em 2020. A gente está no final de 2024. Ou seja, essa previsão está se concretizando já no ano que vem. E a gente está muito perto disso. Só para vocês terem uma noção, uma ideia, fazendo uma comparação, 10,5 trilhões de dólares por ano é a mesma coisa que eu pegar todos os prejuízos causados por todos os desastres naturais no mundo em um ano. Mais o lucro gerado pelo comércio ilegal de todas as drogas ilícitas no mundo. Esse é o prejuízo causado por crimes cibernéticos. Ou seja, o crime cibernético, por definição, ele é a maior ameaça para qualquer organização, de qualquer tamanho, independente do segmento de atuação. E tem empresas que têm um investimento em segurança menor do que 10% dedicado só para essa área. Tem empresas que o segmento de segurança é apenas uma unidade dentro do departamento de tecnologia da informação. Foi assim que nasceu. Eu acredito, particularmente, que mesmo uma empresa pequena, talvez não deva ser assim. E se a gente ainda está fazendo isso, e se ainda está dando errado, provavelmente é porque, de fato, tem alguma coisa errada acontecendo. É um paradoxo. A gente fala mais, a gente investe mais, mas não está dando resultado. Pode falar. Eu não estou conseguindo te ouvir, desculpa, irmão. Alguém consegue levar o microfone para ele lá? Consegue, Oscar? Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. O retorno aqui foi legal. Hoje, um dos maiores desafios na parte da tecnologia, você como gestor de um departamento de TI, de cibersegurança, eu imagino que não seja nem encontrar as ferramentas, correto? Uhum. Mas sim convencer no geral, convencer a gestão que aquela ferramenta ali que custa $20 mil, $30 mil, é necessário para aquela arquitetura funcionar. É um investimento, né? A gente já teve algumas situações relacionadas a ransomware, outras vezes tentativa de ataque do DDoS, entre outras, né? E hoje a nossa gestão, ela sempre acolheu bem novos caminhos para que a gente consiga realizar backups e tudo mais. Porém, foi uma longa conversa, né? Então, como que a gente consegue quebrar esse paradigma com a gestão em si, para conseguir liberar, no geral, o recurso, né? Sim. Porque aqui a gente viu hoje várias ferramentas super interessantes, porém o preço de aquisição é um pouquinho alto, né? Sim. Como que é seu nome, irmão? Perdão? Professor Arthur. Professor Arthur. Primeiro, prazer, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que tem 3 formas da gente fazer isso. A primeira é a pior, que é esperar um ataque acontecer. Porque aí libera o investimento, né? A segunda, talvez, seja uma diferença na forma como a gente faz esse convencimento e entender que a gente precisa criar uma taxonomia, um mesmo idioma para ser falado do nível operacional para o nível executivo. E existem formas e métodos de fazer isso através de análises quantitativas de risco. Muitas das vezes a gente está fazendo uma análise ou um pedido de verba, de orçamento, que é baseado apenas nas características de tecnologia e benefícios que aquele equipamento vai trazer. Outras vezes, a gente está fazendo isso meio que uma análise através do terror. Se a gente não fizer isso, vamos sofrer um ataque. Mas o medo não é do ataque em si. É talvez do prejuízo tangível e intangível causado por ele. Então, como fazer essa conversão? Como falar a língua do negócio para que ele entenda que aquele investimento, aquele valor, é de fato algo que vai dar um retorno? Então, hoje, na área de segurança, a gente tem várias tecnologias que não servem, por exemplo, apenas para o departamento de segurança. Por exemplo, existe uma solução da Fortinet que se chama FortiRecon,
que é uma solução que analisa a Dark Web para encontrar informações que supostos atores maliciosos estão falando sobre a sua empresa. Então, com isso, eu consigo antecipar um planejamento de um ataque. Ao invés de eu começar a observar, como no caso da porta que já foi aberta, eu começo a observar antes desse ataque se formar. Então, com isso, eu ganho valor. E eu vou explicar agora para vocês um conceito que é chamado de Cyber Kill Chain, a cadeia de um ataque cibernético, o ciclo de vida de um ataque cibernético. E ele começa muito por pesquisa, por inteligência. Parece que o ataque, às vezes, ele começa ali pelo phishing, né? Ou pelo acesso inicial, explorando alguma senha. Mas, na verdade, existe um trabalho de inteligência que é feito muito antes disso. E esse trabalho de inteligência, a nossa contra-inteligência, é negar ao atacante essa informação, fazendo algo que a gente chama de OPSEC, de segurança operacional. E aí, quando a gente entende isso e sabe comunicar o valor do negócio, esse retorno ele é mais, não vou dizer que é garantido, mas é um pouco mais fácil, talvez, o convencimento. E tem uma metodologia chamada FAIR, não sei se você já ouviu falar, que é uma metodologia de análise de risco quantitativa de cibersegurança para o setor financeiro. A gente fez esse estudo com a CISO de uma grande empresa em São Paulo, e esse foi o que ela precisava para que o CFO assinasse o cheque, literalmente, para fazer um investimento no produto. Porque ele viu que o valor daquele produto de investimento, ele reduziria o risco ao longo do ano em um determinado percentual. E que a indisponibilidade do negócio causado por um incidente cibernético que foi mapeado e modelado para a realidade daquela empresa, ele teria um prejuízo de X vezes 2. Então, o retorno do investimento significaria que, sei lá, os 3 milhões que ele está vendo como a cifra final do valor do produto, na verdade, o custo dele anual seria 3 mil reais. Entendeu? E aí ele teria o retorno desse investimento em 6 meses. Então, se justifica. Se a gente olhar apenas produto e valor de produto, de caixa, de software, a gente está fadado ao fracasso. Exemplo mais besta possível. Seu RG. Você tem RG, está virtual ou você tem o físico ainda? Tem o físico? Qual que é o valor do seu RG físico? Como documento, como ativo? Quanto custa para você fazer uma segunda via? Alguém sabe? 30 reais? Quanto? De graça pela internet e o digital, né? Mas sei lá, jogar alto, 100 reais, 120, vamos colocar? 120 reais, beleza. Aí você vai comprar uma caixa e um cadeado. Aí você vai fazer a sua análise de risco. O valor do meu ativo, 120 reais. O valor dessa caixa, ele tem que ser menor para justificar o investimento, concorda? Porque se a caixa custar 200, você vai falar, não vale a pena. Estou comprando um negócio para proteger aqui um ativo que o valor é menor do que a própria caixa, né? Mas, quando a gente faz essa análise, a gente deixa de considerar o valor de fato do ativo. E a gente está considerando ali só o valor do físico, mas não de fato da informação que ele contém. Então, qual que seria o prejuízo, por exemplo, se essa informação sua, da sua CNH, do seu RG vazasse? E alguém pegasse sua foto, seus documentos, seu CPF, associasse isso com seu endereço, com o telefone e abrisse uma conta no banco, por exemplo. Seria maior ou menor que 120 reais? Entende o que eu quero dizer? Então, muitas vezes a gente está fazendo essa análise de risco baseada no valor do produto e talvez do servidor, ou não da informação que reside dentro dele. E aí a conta, ela não convence. Então, essa metodologia FAIR é uma metodologia que foi criada por pessoas que são especialistas em estatística e departamento financeiro, com pessoas de cibersegurança e ajudam, por exemplo, nessa tradução de valores de negócio para valores relacionados à cibersegurança. Deu para responder a pergunta? Fechou? Show. Então, a gente tem esse cenário, tem essa situação. E olha que interessante. Vocês já viram quanto tempo demora para subir um servidor na nuvem? Demora sei lá, uma função, um EC2 na AWS, alguma instância nesse sentido? É muito rápido, né? E existe um problema na nuvem que é chamado de sprawl, que é o crescimento desordenado. Porque é tão fácil ficar subindo instância, é como você entrar numa casa e ficar acendendo a luz de todos os cômodos. Beleza, acendi, muito fácil, liguei. Só que a conta de luz no fim do mês. Putz, esqueci de desligar a luz, esqueci de desligar o ar-condicionado. É exatamente isso que acontece. Então, essa facilidade ela vem com um custo. Porque a facilidade é uma camada de abstração que o fornecedor está te oferecendo para que você se preocupe com o seu negócio e não se preocupe com a infraestrutura. Esse é o benefício do IaaS, né, do Infrastructure as a Service, do Software as a Service. E a gente pode fazer isso em uma questão de segundos. E a gente pode ver todos os nossos ativos, implementar todos os nossos servidores
e subir uma infraestrutura do zero para fazer uma unidade de restauração, de backup, de warm spare, de cold spare, de hot spare, com replicação, em uma questão assim, extremamente rápida. Só que ainda assim, a gente demora 277 dias para identificar um ataque. A disparidade é muito grande, né? E aí vocês podem até perguntar, mas pô, 277, será que é isso mesmo? Eu participei pessoalmente de um incidente de ransomware que aconteceu no início de fevereiro. Foi o primeiro indício de invasão. Só que esse ataque ele começou, vocês podem ter certeza que muito antes, pela pesquisa que estava sendo feita. Só que o ransomware em si, ele só aconteceu e foi identificado no final de março. Então, não foi 277 dias, mas foi um período bastante longo, com muitas janelas de oportunidade que foram perdidas para a detecção. E o ransomware, ele é muito fácil de identificar, porque ele está lá na sua tela. Ele vai trocar o papel de parede e ele vai falar, todos os seus arquivos foram criptografados. E aí ele é um ataque extremamente ativo, né, digamos assim, porque a imagem está ali na tela, não tem como você não ver. A não ser que você não vá trabalhar e deixe o computador desligado. Agora, é só ransomware que existe? E se for um ataque que não envolve o sequestro de dados, envolve só a exfiltração? Você vai identificar esse fator? Porque antes do ransomware de fato acontecer, a exfiltração de dados já foi feita. Ou seja, você não detectou o ataque. Foi o ransomware que se autodeclarou e falou, estou aqui, me paga o resgate. Isso é pior ainda, porque a gente sabe que se esse ataque demorasse mais para acontecer, esse tempo ele tende ao infinito. E existem coisas muito básicas que a gente pode fazer para resolver isso, por incrível que pareça. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu até coloquei aqui, né, um dado ali da Stanford, onde a Universidade Americana, 27 mil dados de pessoas foram vendidos, né, foram comprometidos nessa unidade na Califórnia, essa universidade, depois de um cyberataque que durou 1 ano. Do tempo que o ataque aconteceu até a efetivação da exfiltração dos dados ser concretizada, demorou 1 ano. Então foi mais do que o período pré-estabelecido, médio de 277 dias. Eu estava falando do FortiRecon, que é essa solução da Fortinet de proteção de risco digital, né? Ele tem basicamente 3 interfaces, 3 módulos. De gerenciamento de superfície de ataque interno e externo, então eu consigo ver tudo que tem dentro da sua rede e tudo que tem fora. O que é o fora? São os ativos públicos. Endereços de IPs, domínios, informações de mídias sociais. Eu consigo ali monitorar as contas de executivos, porque eles são dos principais alvos de ataques cibernéticos. No LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Eu consigo ver, por exemplo, inteligência baseada em adversários, que é monitorar todos os grupos de ransomware existentes. Se tem algum grupo de ransomware falando sobre a minha empresa, eu quero saber. Eu vou receber um alerta e eu vou agir proativamente. Por que está dando errado? Porque a gente continua fazendo segurança de uma forma detectiva. De uma forma a confiar somente em sistemas preventivos, mas esperando um alerta acontecer para ser detectado e não indo atrás para antecipar uma ação. Segurança precisa ser proativa. A gente precisa ir atrás do atacante, não esperar ele vir até a gente. Porque a gente já sabe como ele opera, a gente sabe do seu modus operandi. Quando a gente tem essa inteligência, essa defesa vira a nossa estratégia de ataque. E aí quem vai atacar o atacante somos nós e não eles. É isso que a gente precisa fazer. Só que para isso requer expertise, requer inteligência, requer dados. A gente não consegue responder se a gente não observar. A gente precisa primeiro, nesse ciclo OADA, coletar informações de inteligência através de fontes confiáveis. Para quem viu minha apresentação ontem, viu que a FortiGuard é a nossa base de inteligência, que retroalimenta todas as soluções. E vocês têm acesso a essa base através do FortiRecon. Então vocês não precisam monitorar a Dark Web, o Telegram, o Discord, grupos de criminosos. A gente faz isso e te mostra o que a gente encontrou. Basta você ir lá e interpretar essas informações. Então a gente faz inteligência técnica da Dark Web, OSINT, pesquisa sobre tendências de mídia. Eu inventei um exercício chamado Tabletop Exercise, que é um exercício de simulação de resposta a um processo de ransomware. Então eu consigo orientar vocês se o seu processo escrito de resposta ele está dentro das melhores práticas de mercado e se ele iria funcionar. Esse teste ele é fundamental. Pergunto, algum de vocês já fez Tabletop Exercise de um exercício de resposta a incidente antes? Alguém já fez? Já teve essa experiência? Pode levantar a mão? Uma pessoa. Complexo.
Isso precisa ser feito. De novo, seu corpo nunca estará onde a sua mente nunca esteve. Então, se você não se antecipar, não treinar, não souber o que fazer em uma situação adversa, quando ela de fato acontecer, ninguém vai saber o que fazer. A gente precisa saber o que fazer. Esse é o ponto. Para isso, a gente precisa de inteligência. Então, quando a gente acessa a Dark Web, não sei se vocês já fizeram esse acesso antes, mas existe muita mística, né, relacionada à Dark Web, que parece ser um ambiente completamente hostil, porque ele favorece a anonimidade. A internet já tem esse propósito. Só que a Dark Web, ela aumenta isso. E a moeda de troca na Dark Web é reputação, porque eu não conheço a pessoa. Você só faz negócio com quem você conhece, concorda? E quem você confia. Na Dark Web, eu não tenho como conhecer a pessoa, porque a identidade dela está protegida. A anonimidade e a privacidade também são coisas diferentes. Então, essa moeda de troca, ela precisa ser a reputação da pessoa, ela precisa provar o que ela sabe. Se o cara está falando, eu sou um hacker, eu invadi a empresa X, ele precisa provar que ele fez isso, para vender uma base de dados, para comprar um malware. Em 2017, foi vendido o malware Zero Day, roubado da NSA. Por que a NSA estava com o malware Zero Day? Não sei. A NSA é a agência de segurança americana. E um grupo chamado Shadow Brokers roubou essa arma cibernética. Eles descobriram o Zero Day na Microsoft, no Windows, e eles transformaram isso numa arma, que era chamada de Eternal Blue e Double Pulsar. O Shadow Brokers foi lá, invadiu a NSA e roubou essas armas. Eram Zero Days. Mas de fato aconteceu. E eles não conseguiram vender. E sabe o que eles fizeram? Eles publicaram gratuitamente na internet, no GitHub, para qualquer um baixar. E sabe o que aconteceu? O WannaCry. O maior ataque de ransomware da história até hoje. Porque duvidaram da capacidade do criminoso cibernético. E ele simplesmente falou, quer saber, ninguém vai comprar, não vou conseguir vender, então toma aí. Abrir para o mundo. E 2 meses depois começou o desenvolvimento do que foi o ápice da guerra na Ucrânia, por causa disso. Que foi um malware chamado NotPetya, ou Nietzsche, que foi um malware que era um wiper disfarçado de ransomware, que simplesmente invadiu a empresa que era responsável por fazer o imposto de renda, basicamente 99% das empresas na Ucrânia, que chamava Midoc. E esse ransomware ele criptografava as máquinas na raiz do disco rígido. Então o sistema operacional não iniciava. Como é que eu tenho um ransomware que criptografa a máquina, que não deixa subir o sistema, e eu vou me comunicar com um criminoso cibernético para pagar o resgate? Ele não quer ser comunicado, concorda? Então, esse ransomware, na verdade, era um wiper. O único objetivo dele era destruição. Destruiu e acabou com um monte de empresa na Ucrânia. Então, olha que muito louco, né? Um desenvolvimento e um roubo de uma arma cibernética dos Estados Unidos, que deveria ter a responsabilidade corporativa e ética de comunicar à Microsoft, que ainda assim é uma empresa americana, de falar, Microsoft, arruma isso daqui. Mas um Zero Day ele é tão valioso, ele é tão importante, que na análise de risco da NSA, eles falaram, eu prefiro ter essa arma para usar como espionagem contra outras nações, do que simplesmente falar para a Microsoft corrigir isso. Porque até certo ponto, a NSA e os Estados Unidos não sabem se isso já está sendo utilizado contra eles. Porque ninguém conhece essa vulnerabilidade. É um Zero Day. Então é esse o tipo de risco que a gente corre hoje em dia. Só para vocês terem uma noção de uma breve história recente. Então é isso que a gente consegue encontrar na Dark Web. Você pode contratar um serviço de um hacker, 99% é golpe, tá? É scam. Tem o Distributed Denial of Secrets, que são documentos vazados, né, de nações. Tem a pior podridão que existe no mundo, depois do Discord, que é o Andy-chan. Não sei se todo mundo se recorda, já ouviu falar daqueles massacres que aconteceram em uma escola em Suzano. Vocês lembram disso? 2 adolescentes foram lá, invadiram a escola e fizeram tudo aquilo que aconteceu, né? Isso foi organizado e foi orquestrado por um fórum desse, chamado Chan, Andy-chan. Hoje em dia isso é feito pelo Discord. Eu já trabalhei, por exemplo, com a Polícia Civil em um outro caso, onde a gente conseguiu interceptar a comunicação, mas através de uma falha de segurança operacional dos adolescentes envolvidos em um fórum, em uma conversa, porque eles revelaram algumas informações de localização, como a de alguma escola que eles queriam cometer um crime. E tem muita coisa, 90% das besteiras que esses jovens falam é muito do campo das ideias, da frustração, de querer descontar uma raiva oprimida e não de fato sair e prejudicar alguém ou ter a coragem de fazer isso na ação, de fato.
Mas o problema é que na internet a gente não consegue qualificar e a gente não consegue diferenciar o que é alguém falando besteira e o que é alguém que realmente tem a coragem de ir e cometer um crime bárbaro como esse. Então tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser investigado. E a anonimidade, ela favorece isso. Privacidade é super importante, não estou querendo dizer isso. Todo mundo tem o direito à privacidade. Todo mundo tem o direito de escolher que informação que você quer que as outras pessoas saibam de você. Isso é um direito humano fundamental. Privacidade é um direito. Mas a partir do momento que você fere o direito de outras pessoas, o assunto muda. E quando a gente fez essa triangularização e descobriu esse endereço dessa escola, qual foi a primeira coisa lógica a ser feita? Ir até essa escola e perguntar: tem algum aluno que tem algum problema, algum histórico de violência? Tem. Tem um aluno específico que já foi suspenso, que já foi, inclusive, expulso, não está nem mais na escola. Pega o endereço desse aluno, bate lá na porta, uma casa no meio de uma favela, completamente insalubre, onde os pais foram assassinados por envolvimento com tráfico, onde a avó tinha problemas mentais e ele morava com ela. Imagina a criação dessa pessoa. E ele tinha uma arma, uma pistola 9mm, com carregador estendido, uma máscara do pânico, um facão de açougueiro, e tudo que ele estava sendo planejado seria executado naquela semana. Mas o trabalho de inteligência feito por forças policiais impediu que isso acontecesse. A gente não pode esperar o facão chegar, ou a arma ser apontada e levantada e tirada do coldre de alguém que não deveria nem ter esse instrumento. Mas da mesma forma que um crime cibernético, essas armas estão disponíveis para qualquer pessoa que consiga comprar. Eu pergunto para vocês, como alguém que tem essa origem, essa condição, conseguiu uma pistola 9mm, com carregador estendido? Como alguém consegue um ransomware? Como alguém consegue um equipamento que vai causar um mal, seja ele físico ou cibernético, para outra pessoa? Esse é um problema que a gente tem que resolver. E se a gente continuar esperando, detectando e trabalhando de forma apenas preventiva, isso vai continuar acontecendo. Essa é a crítica. A Dark Web não é só apenas um ambiente hostil. Tem os chans que eu falei, tem serviços de identidade, onde você pode comprar o RG, um passaporte de um outro país. Disclaimer, tá? Atenção, não estou falando para ninguém fazer isso. Estou falando apenas das possibilidades. Isso não é incentivo de forma alguma para ninguém cometer atos ilegais, ok? Inclusive, quando eu for falar do Ransomware as a Service, que pode ser comprado. Não é para ninguém ir lá e comprar e atacar um amiguinho, beleza? Nem de brincadeira. Tem também ali serviços de consulta. Aí todo mundo pergunta, né? Por que meus dados vazaram na internet? Porque quando você vai na Dark Web, eles estão vendendo essas informações por centavos. Os meus dados e os dados de vocês, se eu pegar meu celular aqui, eu consigo pesquisar cada um de vocês. E eu sei onde cada um mora, onde cada um nasceu, qual é o nome do pai, da mãe, dos irmãos. Se tem filho, se não tem, qual que é o patrimônio, se dirige carro e de qual ano, se já vendeu, se não vendeu, se quer vender. Se eu conseguir acesso através de uma conta falsa que eu tenho em mídias sociais para fazer investigações chamada Sock Puppet, que é literalmente uma marionete para interações, e eu já cometi o erro de falha de segurança de operacional, porque a minha ex-esposa, ela caiu em um golpe cibernético de venda de ingresso falso. E eu achei que a pessoa que aplicou o golpe nela também era uma vítima que tinha tido a conta roubada, porque ela tinha fotos pessoais, não tinha indício nenhum ali de que aquela conta era falsa. E eu achei que ela era uma vítima também, que a conta dela foi roubada. E eu achei a conta real do Facebook, porque a comunicação foi feita pelo Instagram. E o que eu fiz? Eu achei o telefone dela, achei o nome dela, achei o telefone, e eu mandei uma mensagem do meu celular para ela. Tudo bem? Meu nome é Flávio, trabalho com cibersegurança, sei que essa mensagem é um pouco estranha, mas eu acredito que a sua conta foi comprometida, eu queria verificar e te oferecer uma ajuda. Não cobro nada, isso não é uma prestação de serviço, é apenas uma pessoa querendo ajudar. Quem que vai acreditar nessa mensagem, né? Eu não sei onde eu estava com a minha cabeça, mas às vezes eu vou tanto nessa questão de querer ajudar, que eu não penso que do outro lado tem uma pessoa completamente desconfiada de uma comunicação de um número que ela nunca viu, com o DDD 11 e o dela sendo 31. E isso foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque ela fazia parte do golpe. Só que ela também não tinha um OPSEC muito bom, porque provavelmente ela não sabia o que era isso. E ela não estava preocupada em se revelar, mas ela estava sendo usada por uma organização criminosa. E quando eu fui analisar e construir um mapa de todas as empresas de fachada que estavam sendo utilizadas, o buraco era muito mais embaixo. E aí minha vida virou um inferno. E aí eu comecei a receber ameaças.
Aí eu comecei a receber e-mail. Se eu abrir aqui agora meu e-mail para vocês, dá para ver todos os dias alguém tentando acessar minhas contas. Até hoje. Isso já tem mais de um ano. Todos os dias tem acesso às minhas contas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de um outro caso que eu trabalhei, de um grupo russo de ransomware, que eu fiz o mapeamento dos TTPs, que são as formas como eles operam. Publiquei isso no LinkedIn, uma empresa viu, me chamou para fazer uma publicação internacional, obviamente que eu fiz, só que aí, internacionalmente falando, qualquer pessoa pode ver, inclusive os russos, né? Então, a gente vai contar um pouco o desenrolar dessa história. Mas isso é o que aparece. E aí você pensa, ufa, que bom, eu não tenho o celular da Vivo, minha operadora é outra, não tem problema. Tem do pré, da pós, da Oi, da TIM, Detran. A questão não é nem a segurança em si, ou falta de investimento ou não dessas empresas. Não é nenhuma crítica a isso, a questão é, já foi vazado. Lembra que quando a gente perde a confidencialidade da informação, é um valor que não se recupera. Você recupera a integridade, porque você restaura do backup e a informação se torna íntegra novamente. Você recupera a disponibilidade. Se caiu e volta, disponibilidade, foi feita a manutenção da disponibilidade. Agora, a confidencialidade não dá para desver, né? Uma vez que alguém viu ou que vazou, perdeu. Por isso que é o mais crítico e é o objetivo primário de segurança. Por isso que há conflito de interesses com TI. São objetivos diferentes. Não tenho celular, Flávio. Vivo na idade das pedras. Tudo bem, provavelmente pode ser que seu nome esteja no Serasa algum dia. Pode ser que já esteve. Então, de lá, vazou 200 milhões de nomes, e-mails, telefones, endereços, data de nascimento, CPF, quanto ganha, qual que é o gênero. São 1,8 terabytes de informações que foram vazados. Sabe quanto custa isso? $200, por aí. E aí, de novo, $200 vale todas as informações que vocês estão perdendo, a confidencialidade, basicamente de graça e sem saber? Vocês sabiam disso ou alguém não sabia? Por exemplo, levanta a mão quem tem conta no Mercado Livre. Sinto muito. Já vazou do Mercado Livre também. DataSUS, 1,5 milhões. Polícia Federal, $400 pelo acesso à base de dados da Polícia Federal. Mas será que é? Quem que é esse DSF, que é o nome do usuário, que é um MVP? É o Most Valuable Player. Eu ia falar Most Valuable User, né? É um user de MVP. Ou seja, a reputação dele é relativamente alta. O que a gente faz? Não adianta verificar só o que ele está falando no fórum, porque isso é observar. A gente tem que coletar essa informação e verificar a fonte. Qual que é a reputação do usuário? É válida? Ele está dando alguma amostra que justifique o que ele está falando, que comprove o que ele está falando? Em alguns casos, sim. E aí, em alguns casos, eles dão acesso à base para que você teste antes de comprar. E, de novo, $400 para comprar o acesso a uma base da Polícia Federal, para mim, é um investimento muito baixo. E um retorno potencial criminoso gigantesco. Concordam? Isso não faz repensar o valor da segurança da informação, do investimento que é feito em cibersegurança? Que é um paradoxo totalmente inverso, porque a gente vai ter que investir muito mais para proteger isso. Só que para o criminoso atacar, o custo é baixíssimo. O custo é baixíssimo para qualquer pessoa ser um criminoso cibernético. Eu trouxe um equipamento que estava no meu bolso até então, e eu testei, eu liguei ele e fiz um ataque de Bluetooth enquanto eu estava andando por aqui. E eu vi que eu poderia ter acessado o celular de pelo menos 10 pessoas que estavam com o Bluetooth ligado. Ou seja, só de você estar com o Bluetooth ligado, você já corre um risco. Se você está com o Wi-Fi ligado e você se conecta a um Wi-Fi sem autenticação, sem senha, isso é um risco. Porque eu consigo interceptar a sua comunicação. E eu já falei para vocês, eu não sou um hacker. Mas eu vivo a cultura hacker. Existe um negócio chamado Game of Life. E dentro do Game of Life, existe um símbolo chamado Glider, que é conhecido como símbolo hacker. Explicando de uma forma bem rápida, esse símbolo, ele é responsável por, quando ele se junta com outro, ele se transforma em outros dois, ou seja, ele se multiplica. E a associação que eu faço com isso é justamente do trabalho do instrutor, do trabalho do professor, que é multiplicar a informação, não se manter como uma ilha de conhecimento. Então, quando eu digo que eu não sou hacker, que eu vivo a cultura hacker, é exatamente isso. E os atacantes que vivem essa cultura também pensam dessa forma, só que de uma forma maliciosa, de uma forma que não é ética e legítima. E aí, eles estão pensando como mapas e nós estamos operando como listas. ACL, lista de controle de acesso.
cadastra esse endereço de IP para bloquear, cadastra esse hash para bloquear o arquivo, que é malicioso. Só que do outro lado, existe todo um ecossistema sendo preparado para atacar a sua infraestrutura. E às vezes isso já está acontecendo e você não sabe. Quando a gente faz segurança de forma tradicional, a gente não consegue mapear todos os pontos. Porque a gente tem pontos diferentes dentro da rede que não se comunicam. A gente tem a TI de um lado, a gente tem a segurança do outro, a gente tem o firewall de um fornecedor, o EDR do outro, o proxy do outro. Equipamentos que não se comunicam e não compartilham informações. Se a gente, como pessoas, se nós aqui precisamos compartilhar informação para entender como um ataque aconteceu, um ataque físico como investigado pela polícia numa escola, onde o cruzamento de informações é essencial, onde a comunicação com a diretora da escola é essencial, por que que com um ataque cibernético não seria? Então, de novo, posso estar falando o óbvio aqui, mas esse óbvio não está sendo feito. Então, eu queria fazer uma analogia, porque eu esqueci o nome do nosso colega, ele estava sentado aqui do meu lado, alguém lembra? Era Cabelo? Cabelo. Ele fez uma analogia muito boa, que inclusive eu falei algo parecido ontem com relação a saber como as coisas funcionam debaixo do capô, né? Que é saber como as coisas são. O hacker tem essa criatividade, ele olha para o limite e ele quer saber o que tem além. Ele olha para a regra e ele fala, que se dane a regra, eu vou além para saber o que vai acontecer. E você precisa pensar dessa forma contra você. Esse é um exercício de inteligência também, para você conhecer o ataque. Às vezes algumas pessoas ficam bravas assim comigo ou não concordam com o meu posicionamento com relação ao que eu ensino, porque elas falam, mas assim você está capacitando uma pessoa a se tornar um criminoso também, você está dando o passo a passo para ela, você está dando a ferramenta, às vezes até como utilizar. Não existe segurança por obscuridade. Quando a gente oculta informação de pessoas como vocês, eu não consigo escolher a ética do seu lado, porque isso é um detalhe que é você que tem que escolher. É você que tem que saber como você vai usar essa informação. Eu parto do princípio de que todos nós somos éticos. E quem não é, já sabe. Ou seja, quando a gente não ensina, a gente está negando a informação a quem deveria saber. Porque, como eu falei para vocês, isso é importante para saber como se defender. A gente não pode se proteger daquilo que a gente não pode ver. Se você não souber como um ataque também funciona, você não vai ser um bom defensor. Você não vai conseguir proteger a sua organização. Você tem que saber os dois. Não existe mais apenas o Blue Team, o SOC, ou as características que são pertinentes a profissionais que trabalham nesse setor. A gente tem que associar com um Red Team. E agora existe o conceito de Purple Team, que é justamente a unificação dos dois. DevOps, por exemplo, que é desenvolvimento e operações. Não existe mais apenas DevOps. Hoje a gente fala de DevSecOps. Por que o Sec? Porque o Sec é o canal intermediador de segurança entre operações e entre desenvolvimento. Existe um conceito chamado Shift to Left, que é você mover para a esquerda. O que é ir para a esquerda nesse sentido? É você colocar a segurança no início do ciclo de desenvolvimento. Existe um outro conceito chamado Secure by Design, que é você colocar a segurança desde o design de um determinado produto. Então, olha quanto movimento só para justificar, para falar, você precisa investir em segurança. É só isso que tudo isso está falando. E mais cedo, não tarde, não depois. Isso daqui, para quem não conhece, é o carro da escolta presidencial norte-americana. Isso é conhecido como The Beast, ou Cadillac One. É esse carro que protege o presidente dos Estados Unidos. Vamos ver como ele funciona por dentro? Dentro da besta, muito bem traduzido, a gente tem várias características de segurança. Obviamente que é um carro blindado, ele tem câmera de visão noturna, ele tem gás lacrimogênio, os pneus também são run flat, são blindados, tem proteção térmica, tem proteção química, tem isolamento de som, tem um telefone com contato direto para a Casa Branca, tem bolsa de oxigênio, bolsa de sangue, balão de oxigênio, bolsa de sangue, com cada tipo sanguíneo de cada um dos membros do carro. Um carro fantástico. Quem não gostaria de andar em São Paulo com um carro como esse, tá maluco. Ou no Rio de Janeiro, por exemplo. Agora, adianta só o carro? É bom, né? Mas não é tudo. Qual que é o momento de vulnerabilidade de um carro como esse? Quando a pessoa está entrando e quando a pessoa está saindo. Na parte inferior, existem plates também para combater minas terrestres. Além desse carro, existem outros 20 que são exatamente iguais para causar o que é chamado de deception, de engano. Confundir quem está tentando fazer o tracking, né? E seguir ali, por exemplo, o carro do presidente. Existe um outro carro que é uma van, que tem uma antena enorme em cima, que ele bloqueia o sinal eletromagnético de pelo menos 100 metros em volta, para evitar o acionamento de um explosivo remoto.
Olha quanta coisa é pensada além do carro. E, obviamente, o motorista que está aqui, vocês acham que é um motorista comum? Esse é um cara que ele é membro de um departamento de segurança especializado. E ele tem treinamento específico para isso. Ele consegue fazer manobras evasivas com esse carro que pesa muito de uma forma que outras pessoas dirigindo um carro comum não conseguiriam fazer. Só nesse exemplo eu já consigo identificar aqui para vocês tecnologia, pessoas bem treinadas, usando e tirando o melhor benefício da tecnologia através de um processo muito bem escrito, orquestrado e definido. Porque no desfile de posse americano, esse daqui é uma imagem antiga no desfile de posse do Barack Obama. Mas o valor em si, o ativo em si que a gente está tentando proteger não muda. Porque entra presidente e sai presidente, o serviço secreto tem que fazer o mesmo trabalho. E se ele conseguir proteger o presidente dos Estados Unidos até o fim do dia, o trabalho dele foi bem feito. É só isso que ele precisa fazer. Ou seja, eu sei qual que é o meu objetivo. Não estou dizendo que é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer. Meu corpo nunca vai estar onde a minha mente nunca esteve. Você acha que o serviço secreto não tem isso em mente? Você acha que eles só vão esperar? Não, se vier alguém, na hora eu resolvo. Não é isso, né? Tem que se preparar. Você acha que por baixo desse sobretudo que esses caras estão utilizando, olha a diferença de postura entre os agentes do serviço secreto, que estão próximos do carro do The Beast, Cadillac One, e os agentes que estão no que a gente chama de perímetro. Perímetro foi estabelecido. Olha o policial ali. Olha a postura de todos os policiais. Para onde eles estão virados? Para o ativo que eles querem proteger ou para fora? Para fora. Porque o dever do policial do lado externo não é proteger o presidente. Quem tem que fazer isso é o serviço secreto. O poder deles é controlar a multidão. Por isso que é estabelecido um perímetro. O que eu sei que é potencialmente malicioso, eu vou estar de frente com a ameaça e ela vai vir desse lado. E é desse lado que eu vou resolver. Mas olha a diferença de postura do policial no perímetro, com a mão no bolso, orelha coberta. Provavelmente ele não está esperando uma ameaça. Provavelmente ele vai agir só quando o alerta acontecer. E aí eu pergunto para vocês, será que algum agente do serviço secreto próximo do ativo principal que deve ser protegido, ele vai sair daqui, por exemplo, para prender alguém lá do lado de fora do perímetro? Ele tem que fazer isso? Ele jamais vai deixar o presidente sozinho. Por mais que ele saiba que ele tem a tecnologia do The Beast para proteger o presidente. E aí, de novo, vocês acham que com essa tecnologia que esse carro tem, precisa ter agentes do serviço secreto, um em cada canto em volta? Alguém pensaria que não, né? Pô, desnecessário. É uma falta de aproveitamento de recursos ali, porque o carro em si, o que alguém vai fazer, né? Só que, de novo, qual que é o momento de fragilidade? É quando o carro está em movimento ou quando ele está parado? Quando o presidente entra e quando ele sai. Se justifica esse acompanhamento, por quê? Esse acompanhamento, essa aproximação de controles, ele dá visibilidade de movimentações que podem acontecer, que são suspeitas, que esses controles de segurança estão preparados para observar. Não é só eu colocar um agente no momento que eu preciso abrir a porta. Porque, inclusive, existe um agente do serviço secreto que tem só essa função, abrir a porta. Se for outro, esse cara vai pro chão. Porque ele não deveria abrir a porta. Agora eu vou perguntar aqui um negócio para vocês. Se por acaso, ali, por exemplo, era do desfile do Barack Obama, né, que eu falei, mas se vier alguém da família do Barack Obama, sei lá, não sei nem se ele tem irmão ou irmã, mas se vier alguém da família, de uma forma geral, se aproximar aqui do carro, vocês acham que o agente do serviço secreto vai colocar essa pessoa no chão? Pode colocar e pode não colocar, mas ele tem que conhecer quem que tem que ter acesso ao presidente. Em que momento, porque existe um momento propício para isso. Não é porque a pessoa é parente, é irmão, é conhecido, o melhor amigo do presidente, que ele tem que estar ali naquele momento. Pode ser que ele nem vá para o chão, mas pode ser que ele seja escoltado de uma forma um pouco mais gentil para fora, porque é um ativo conhecido. Então, peraí, meu irmão, você pode acessar esse ambiente aqui, mas nesse momento não, me dá licença. Vai para lá. Certo? Se for qualquer outra pessoa, essa pessoa vai ter um dia, uma tarde, uma noite muito desconfortável, provavelmente. E num lugar não tão agradável, digamos assim. Então, o que a gente está fazendo aqui especificamente? A gente está confiando só no perímetro? O que é o perímetro dentro dessa analogia para um mundo cibernético? Firewall. É só o firewall que vai resolver o problema? A gente tem uma superfície de proteção, que são os ativos que a gente quer proteger. A gente precisa mover os controles muito mais próximos e adjacentes ao que a gente quer proteger. A nossa superfície de proteção. E esses controles estão aqui. Todo o restante é a nossa superfície de ataque. É onde nos falta visibilidade.
E nessa imagem, obviamente, eu não posso destacar nenhum desses controles para ir para aquela superfície. Eu tenho que ter outro dispositivo me fornecendo visibilidade. E o que acontece na nossa rede hoje, nos nossos ambientes, é que falta essa visibilidade. Isso é o conceito de Zero Trust. Zero Trust é um framework que envolve o princípio de confiança zero. Eu não vou confiar até que eu meça qual que é o risco que esse ativo, ou esse usuário, ou esse dispositivo, de uma forma geral, ele está trazendo para a minha rede. Tudo bem, você é um usuário que deveria ter acesso, mas nesse momento você não vai ter, porque você tem uma arma na sua cintura. Agora você não é mais confiável. Você deveria ter acesso ao seu e-mail, mas você recebeu um phishing e abriu o arquivo em anexo. Eu vou isolar a sua máquina porque ela pode ser um motivo de comprometimento para toda a minha rede. Você não é mais confiável. Você é o presidente da empresa. Mas nesse momento, o seu dispositivo está infectado e ele não tem mais a higiene cibernética que ele deveria ter e ele está fora de compliance com a minha política de segurança para se conectar na minha rede. É esse o nível de visibilidade que eu preciso ter para isolar uma ameaça, para detectar uma ameaça. Eu tenho que aprender com o serviço secreto. Então a gente pode aprender muito com o serviço secreto como fazer segurança, através justamente dessas analogias. Zero Trust envolve vários outros princípios. Menor privilégio, segmentação é um dos mais importantes. Porque, como no exemplo que eu dei, se meu ambiente não está segmentado, a partir do momento que eu rompo a barreira do perímetro, eu estou dentro da rede como um todo. Eu não tenho mais restrição de movimentação, de liberdade. Ransomware. Não vou focar muito na evolução dos modelos, eu já dei o exemplo ali do WannaCry, de 2017. Mas ransomware, em 2013, basicamente, ele era um ataque oportunista. Hoje, a gente está em um padrão que expandiu o escopo de extorsão do ataque. E a gente chama de Human Operated Ransomware. São ransomware operados por humanos. Não é um ataque automatizado por um bot ou nada nesse tipo. É um ataque operado por humanos. Como é que ele funciona? Em todo o desenvolvimento que ele teve, a todo momento os atacantes estão aprimorando as suas armas contra nós. E nós, defensores, estamos aprimorando nossos métodos de detecção. Então, olha que interessante essa variante de ransomware chamada Lockfile. Essa mensagem de criptografia, todos os seus arquivos foram criptografados, é isso que você vai ver no seu computador. Só que, repara nessa imagem, é um GIF, é uma animação. Isso é um arquivo de texto que é um e-book, é um livro. Repara na primeira versão e na segunda. Conseguem ver que algumas linhas não são modificadas, que elas permanecem iguais e que as outras são alteradas? Isso é chamado de criptografia intermitente. Essa versão do Lockfile, ela criptografa a cada 16 bytes de um arquivo. Por que ele faz isso? Por que ele não simplesmente criptografa tudo? Por um simples motivo. Quando você faz uma operação em um computador e salva um arquivo, você tem presença em disco, na memória física, no disco rígido do computador, ou no SSD no caso. E isso causa valores de operações que são chamados de IOPS. São leitura e processos de leitura e escrita. Isso tem valor estatístico. Quando isso acontece, a gente pode enxergar quais são esses barulhos feitos no disco. E esse barulho é um comportamento, concorda? Se eu estou aqui andando, pisando forte com o pé no chão, eu estou causando um barulho. O meu comportamento naquele momento está estranho. Isso pode ser identificado como algo hostil. Porque a pessoa muda de fisionomia, muda de postura quando ela está agressiva. Da mesma forma, um arquivo muda o seu comportamento. Então, quando a gente percebe isso, parte desse documento permanece legível, outra parte não. Esse primeiro valor aqui que vocês estão vendo é o documento original. O do meio é o mesmo arquivo criptografado pelo ransomware chamado DarkSide. Olha o barulho de escrita que a criptografia faz. É um comportamento muito perceptível por qualquer solução de segurança. Só que o que o Lockfile causa? É o último ali. Olha como ele é parecido com o primeiro. Ou seja, isso engana a análise comportamental e estatística de soluções avançadíssimas de mercado de EDR, de Endpoint Detection and Response. Esse é um exemplo só de uma variante de ransomware que uma solução avançada não detectaria. Então, se nem toda solução de segurança ela é 100% para proteger contra todos os ataques disponíveis e existentes, e a todo momento existem novas vulnerabilidades, o que a gente tem que fazer? É exatamente o que eu estava falando para vocês até agora. Não esperar um ataque acontecer. Não esperar um alerta ser levantado. Ir atrás da informação de inteligência e agir de uma forma proativa. Esse é apenas um exemplo disso.
Então, no padrão de um ransomware operado por humanos, a gente tem como acesso inicial, movimentação lateral e ações sobre os objetivos, que são as 3 principais fases, algumas coisas que são muito incomuns em cada ataque, que é explorar, por exemplo, acessos que não são controlados de acordo com os princípios básicos de higiene cibernética, que são credenciais com usuário e senha padrão, famoso admin password, admin 123. A gente tem acesso a RDP, que está exposto na internet. RDP é um protocolo de conexão remota, Remote Desktop Protocol. SSH é um outro tipo de protocolo que tem o mesmo princípio. Servidor vulnerável, aplicação vulnerável. Essas vulnerabilidades são o primeiro passo que é explorado para entrar dentro do ambiente, passar do perímetro. Será que os seus controles eles estão adjacentes à superfície de proteção, assim como o serviço secreto está do Cadillac One, do The Beast? Essa é a pergunta que todo mundo tem que fazer. Depois do roubo de credenciais, é feita a instalação do malware. São elaborados métodos de persistência. Então, mesmo que você reinicie o computador, ou até mesmo formate o computador, existem formas daquela ameaça permanecer ali. Ela não é resolvida apenas com isso, dependendo da ameaça. E aí a gente tem as ações sobre os objetivos. Primeiro, exfiltração dos dados. O atacante ele quer monetizar ao máximo o ataque dele, a oportunidade que ele tem de acesso no seu ambiente. Então, ele não vai fazer o ransomware como a primeira vez. O ransomware ele é a última etapa de um ataque cibernético. Ele é a última coisa que é feita. É quando o atacante já foi embora. Tudo já aconteceu. E aí você sabe que o ataque aconteceu. Então, olha quantas coisas que a gente pode monitorar em termos de comportamento que nos dariam uma chance de detecção. A questão é, como estamos fazendo esse monitoramento, essa detecção? E de forma proativa ou somente de uma forma passiva? E quando a gente olha para dados governamentais especificamente, a gente vê que tem um problema muito grande, porque, de novo, é um paradoxo. Os ataques têm cada vez mais crescido. Tem uma empresa, que é um grupo criminoso chamado Lockbit, que é o mais conhecido aí dos últimos 2, 3 anos, o mais em evidência, que atacou mais empresas no mundo inteiro. E o Lockbit, obviamente, como se não fosse diferente de outros, o dono, a mente brilhante, o desenvolvedor do ransomware é russo. E ele trabalha legitimamente dentro de uma empresa. E existe um bounty, né, um valor pela cabeça desse russo, estabelecido pelo governo americano, de 10 milhões de dólares, por qualquer informação que leve à prisão desse cara. Estava sendo oferecido anteriormente 5 milhões de dólares para qualquer informação que levasse à identificação desse cara. Eu não preciso prender ele, eu só quero saber quem é. E durante mais de 3 anos, os Estados Unidos não conseguiam descobrir quem esse cara era. Sabe como é que eles descobriram? Eles aproveitaram uma vulnerabilidade de um servidor que esse cara usava para o ataque, invadiram ele, hackearam o hacker e conseguiram chegar em pessoas que eles, através de investigações, e muito na base da ameaça, os operadores, os afiliados, aqueles que compram o ransomware, interrogaram eles e chegaram informações que levassem de fato à identificação da pessoa, sem pagar os 5 milhões para ninguém. E agora tem esse bounty, ou seja, ele está exilado, obviamente, ou na Ucrânia ou na Rússia. Não se sabe, não se determinou o paradeiro dele efetivamente, mas se ele estiver lá, ele está protegido, ele não vai ser preso. Ele vai continuar trabalhando, talvez ele não faça mais parte do Lockbit, talvez ele faça outra coisa e continue trabalhando na empresa dele. Parte do que ele roubou, né, e do que os outros operadores de ransomware roubaram, sequestraram de dados, que foi milhões, não é uma conta que fecha quando a gente compara com o que foi comunicado oficialmente. Ou seja, existem muitas empresas que pagaram resgate e a gente não tem essa confirmação com relação ao que foi apreendido. O que a gente aprendeu de valor de criptomoeda do atacante é muito maior do que o comparado com o que já foi dito pelas empresas como pago. Olha que ponto que a gente chegou, a ponto do atacante ser mais confiável do que as empresas que foram invadidas. Porque muita gente pensa, né, eu vou pagar o resgate, estou negociando com um criminoso, mas se você paga e ele não te devolve, ele cria uma má reputação. Lembra que eu falei que a moeda de troca na Dark Web é a reputação? Então existe uma honra entre os criminosos. Inclusive tem casos de empresas que foram criptografadas e hackeadas que as informações foram devolvidas, entregaram as chaves de criptografia, porque o atacante falou, não é o meu princípio hackear uma escola. Não é meu princípio vitimizar pessoas que estão no hospital. Tem ransomware que ataca o hospital? Não está nem aí? Tem, mas tem grupo que não ataca.
E se algum afiliado comprar um ransomware e atacar um hospital, você pode ter certeza que esse cara vai desaparecer. E acontece. Por isso o meu medo quando eu falei que eu tinha descoberto os TTPs do Avos, do grupo russo. Hoje, um ransomware são 5 métodos de extorsão. Não é apenas um ransomware. O ransomware é o primeiro método. E eu fiz uma associação com o valor da informação que é comprometido por cada um deles. Ou seja, quando eu faço uma extorsão e criptografo os seus arquivos, você perdeu a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Está preso, está comigo. Você só vai ter de volta se você me pagar. É isso. Mas existe o fator de dupla extorsão, que é a destruição ou a exfiltração e consequente venda dessa informação na Dark Web. Ou seja, também tem a sua reputação intangível. A gente vê aí notícias de empresas sendo atacadas e qual que é o prejuízo disso quando você sabe que tem uma empresa que, por exemplo, tem um comércio. Pô, será que eu vou confiar de colocar meus dados ali? Será que os meus dados não foram vazados nesse ataque, como já foi muitas vezes? E, de novo, se foi vazado, então deixa, não vou mais me preocupar com isso. Será que é assim que a gente tem que pensar? Não é. Não é porque foi vazado que a gente não pode recuperar a confidencialidade que isso tem que deixar de ser uma preocupação. Tripla extorsão. Negação de serviço. Se você não me pagar em 48 horas, eu vou fazer um ataque de DDoS ou de DOS na sua infraestrutura. E vai causar mais indisponibilidade ainda. Quádrupla extorsão. Eu vou ligar para todos os seus clientes e parceiros e falar que eu invadi a sua infraestrutura. E que eu tenho informação suficiente para invadir a deles se você não me pagar. Vai pensando no valor que isso pode causar para a sua organização. Tangível e intangível. Quinto método de extorsão. Aproveitando da própria lei. Na União Europeia, com a GDPR, existe uma obrigatoriedade de comunicação de vazamento de dados em 72 horas. Se você não comunicar em 72 horas que houve um vazamento, você paga uma multa pesadíssima. O que os hackers estão fazendo? Eles estão aproveitando essa lei e estão falando, eu roubei, eu tenho certeza disso, está comigo. Se você não comunicar, e você tem 72 horas para fazer isso, eu vou. E aí ele faz uma denúncia legal. E aí o órgão tem que aplicar a lei, porque é uma denúncia legal. Não importa se foi feito por um criminoso e não importa a ética que foi envolvida nessa denúncia. Tem que ser tomada a ação, porque o vazamento de dados aconteceu. Ou seja, um ataque de ransomware são 5 métodos de extorsão em um. Por que atacante faz ransomware? Por causa disso. Monetiza ao máximo e é extremamente lucrativo. E eu coloquei aqui várias notícias onde isso de fato aconteceu. Então, se para se defender contra um ataque a gente tem que saber como ele funciona, como que é o ecossistema do crime cibernético? Existe uma camada de distribuição, que são as pessoas que são os engenheiros sociais. Não é o nerd no quarto escuro. É a pessoa que tem um poder de comunicação. É a pessoa que vai ligar e vai te convencer a abrir um link que você não deveria. Ou clicar em um arquivo que você recebeu e não deveria. Às vezes é da uma forma mais simples possível. E não é só por e-mail. Às vezes é pessoalmente. Depende do alvo, depende da motivação. A gente tem também a camada de serviço, que é o crime como serviço, o ransomware como serviço. Ou seja, você não precisa ter a expertise técnica para para desenvolver a sua própria ameaça. Você compra de alguém que sabe, de alguém que fez. E pior, tem grupos que são financiados por estados-nação, como Coreia do Norte, como China, como Irã e Israel, que são potências militares cibernéticas extremamente avançadas. Aliás, tem uma empresa de Israel que chama NSO. Já ouviram falar? Inclusive o Brasil, alguns anos atrás, tentou comprar um Trojan dessa empresa. Alguém lembra o nome? Já viu essa notícia? Chama Pegasus. Sabe o que é mais legal? Se você pesquisa por Pegasus na internet, provavelmente você vai encontrar notícias só antigas e não tão atuais. Mas o Brasil foi impedido de fazer comércio com Israel por conta de falhas de comunicação, digamos, entre o governo e o que estava acontecendo lá fora. Porque a NSO ela vende apenas para forças militares, forças policiais, para que isso seja utilizado em investigações com o devido método legal, digamos assim. E esse malware, para vocês terem uma ideia do tamanho que é o problema, ele consegue ver basicamente tudo que está no celular por apenas uma ligação. E você não precisa atender. Não me pergunta como funciona, eu não tenho a menor ideia. Para mim, nesse caso, é como se fosse mágica. Você não precisa atender a ligação, você precisa apenas receber a ligação. E entrar ali, digamos que na rota, né, da comunicação. Só que, de novo, talvez, nesse caso, aí sim, né? Por que alguém iria gastar essa arma
com alvo que não é uma pessoa que seja, digamos, um VIP, né? Alguém que tenha um poder de influência, um poder de decisão, um poder financeiro. São essas as pessoas que são miradas por essa empresa. Não por essa empresa, mas pelo software que ela produz. E esse software existe. Já foi encontrado em celulares de políticos, de militares, de jornalistas, que são pessoas que têm um alto poder de influência. Talvez não seja essa ameaça que a gente tem que se preocupar, mas eu queria falar para vocês que ela existe. Porque muitas vezes as pessoas não sabem disso. Isso é difícil de ser comprado por qualquer pessoa, porque existe toda uma negociação que tem que ser feita dentro de termos e requisitos que a empresa em Israel estabelece. Mas outras, como Ransomware as a Service, não. Tem outras capacidades de monetização. Se você não sabe fazer lavagem de dinheiro, você não precisa fazer a lavagem de dinheiro. Tem gente específica para trabalhar com isso. Para ser a mula, para fazer o pagamento do resgate, para pegar o seu percentual e dar o percentual para o desenvolvedor. Então, o Ransomware as a Service, esses operadores estão a todo momento comprando o que é chamado de Initial Access Broker, que é um intermediador dentro de organizações que facilitam o acesso deles. Então a gente tem mais esse problema. Uma pessoa que está dentro da empresa está insatisfeita com o seu trabalho e quer um pequeno percentual aí se esse ataque for bem sucedido. Então vamos colocar ali 10 milhões de reais. E o cara te fala, eu te dou 10% se eu conseguir atacar a sua empresa. Basta você me dar o seu usuário e sua senha. Faça esse questionamento interno e se pergunte se tem alguém dentro da sua organização que aceitaria 10% desse valor para dar só um usuário e uma senha. Será que tem alguém que faz isso? Teve um outro grupo que chama Lapsus, que eu fiz a investigação, e inclusive eu descobri que um deles era brasileiro. E o principal líder do grupo tem 16 anos de idade. E é brasileiro, de Minas Gerais, e morava com a avó na Inglaterra. 16 anos. Ele invadiu a Nvidia, ele invadiu a Samsung, ele invadiu a Apple. Ele invadiu empresas gigantescas. Inclusive, quando ele foi apreendido, porque ele não pode ser preso por ser menor, ele, na prisão, apenas com o celular, invadiu outra empresa. E ele foi condenado a uma prisão hospitalar perpétua. Porque ele não tem capacidade de conviver em sociedade. Essa mesma pessoa, com esse poder, esse conhecimento direcionado corretamente, provavelmente seria uma pessoa brilhante para a sociedade. Mas, infelizmente, foi para um outro caminho. Então, eu consigo, por várias formas diferentes, comprar esses acessos. Eu não preciso ter essa expertise, eu não preciso ser um gênio, ter o QI elevado. Basta ter a motivação. Esse é o projeto Thanos. Senhoras e senhores, isso daqui é um ransomware, como serviço. É uma interface gráfica, onde você escolhe as suas notas de resgate, onde você escolhe que extensões de arquivo você quer criptografar, qual que vai ser o ícone, qual que vai ser a chave. Se você quer, por exemplo, criptografar arquivos de sistema, qual que é o tamanho máximo do arquivo que você quer criptografar. Só tem essa tela. É só isso que você precisa aprender. Qual que é a barreira de entrada para qualquer pessoa usar isso? E fazer um ransomware numa empresa, em larga escala, e causar todo um transtorno de tudo aquilo que a gente falou, ou de apenas só de ceder o acesso. Esse é o problema que a gente tem que lidar com hoje. E é isso que existe sob o capô. Por isso que eu achei perfeita a analogia do nosso amigo Cabelo. Porque dentro do capô do crime cibernético, o malware customizado, o afiliado está ali no meio. E ele expande as suas operações utilizando a inteligência artificial. Então muita gente pensa que a inteligência artificial ela criou novos ataques. Não. A inteligência artificial não criou nada de novo. Ela expandiu as técnicas que já eram utilizadas. Ela melhorou a capacidade do atacante de fazer um phishing. Lembra daquele e-mail antigo, daquele golpe do príncipe nigeriano? Cheio de erro de português, mal traduzido pelo Google Translate em 10 idiomas diferentes. Você acha que uma IA como o ChatGPT não faria um e-mail muito melhor de phishing? É isso que está sendo feito, em larga escala. Antes da IA, um atacante poderia comprometer 10 pessoas. Com a IA, ele compromete 100 ao mesmo tempo. Ele automatiza, ele orquestra as suas ações. E é isso exatamente que a gente tem que fazer para a defesa. Não existe nada de diferente entre o conhecimento do hacker ético e do hacker que não é, a não ser a linha da ética que ele atua, dentro ou fora. As ferramentas são as mesmas, os conhecimentos são exatamente e criteriosamente os mesmos. Existe um evento nos Estados Unidos chamado Black Hat, que é um dos maiores eventos hackers do mundo. Você pode ter certeza que no mesmo ambiente que estão todas aquelas empresas, os mesmos criminosos cibernéticos estão ali também. Porque de dia eles trabalham e de noite eles são o Batman do crime. Eles são parte ali de grupos criminosos. Porque é o mesmo conhecimento. Não são pessoas diferentes. Não é aquela figura caricata e hollywoodiana que a gente vê na TV, 1, 2, 3, hackeia a NASA. Não.
Existe muita pesquisa, existe muito conhecimento, anos de prática. A não ser que seja esse adolescente de 16 anos. Sabe como é que eu descobri que ele é brasileiro, inclusive? Tinha um grupo no Telegram. E o hacking, pelo sentido de reputação, de falar, haha, hackei você e eu sou fulano de tal, falar um nome, era muito no sentido de reputação, de mostrar para outras pessoas a sua capacidade, para ser respeitado, ganhar esse respeito em uma comunidade. Esse era o hacking 20 anos atrás. E esse adolescente, ele tinha esse sentimento despertado dentro dele. E ele queria mostrar para as pessoas a capacidade dele, porque afinal de contas, ele tem 16 anos e olha tudo que ele conseguiu fazer. Você acha que um adolescente de 16 anos vai querer guardar para ele mesmo? Que ele invadiu a Samsung, que ele invadiu a Apple, a Nvidia, a empresa do GTA. Sabe quando o GTA 6 vazou o código? Foi esse moleque que fez isso. Imagina você guardar tudo isso para si sem poder compartilhar com seu amiguinho. Ele criou um grupo no Telegram, onde ele compartilhava algumas coisas, algumas informações, prints de tela, de acessos que ele tinha a essas empresas. E uma delas, ele simplesmente tirou sarro da empresa falando, haha, cuide melhor do seu sistema de segurança, porque foi muito fácil te invadir. E ele colocou o print lá do Windows. Só que nesse haha, ele fez com kkkk. Só brasileiro usa kkk para rir. Isso é uma falha de segurança operacional. Obviamente que eu não posso me orientar apenas observando esse dado para tomar uma decisão e uma ação de falar em meu relatório de segurança cibernética que esse ator é brasileiro porque ele riu com kkk. Mas isso é uma informação que eu estou deixando aqui. Depois eu pego outra, mais outra. O contexto, ele me mostra, por exemplo, através do fuso horário e do horário que ele estava mandando as fotos, tinha uma diferença. Outra falha de segurança operacional que ele não antecipou. Pelo horário do print, pelo horário da máquina e do envio, GMT-3, horário de Brasília. O que esse cara está fazendo no Brasil? Eu achava que ele morava na Inglaterra. O cara veio para o Brasil. Coincidiu depois com datas de viagens. E aí, foi assim que chegaram nessa pessoa. Olha que interessante. Pouquíssimas informações, pouquíssimos bits de dados. Sabe que para você identificar de forma única uma pessoa no mundo, uma entre 8 bilhões, você precisa de 33 bits de dados? Só isso. É que é 2 elevado a 33, por isso que é próximo de 8 bilhões. Mas parece bem pouco, né? Sabia que o seu navegador que você usa revela 16 bits de informação de você? Só de você usar o seu navegador? Isso é chamado de fingerprint. É a sua assinatura na internet. Se você tem extensões, se você coloca uma corzinha colorida, você se destaca ainda mais. E esses 16 bits podem ser 18, pode ser 20. Ou seja, além das informações de navegação que eu tenho sobre você, eu só preciso encontrar mais 10 bits de informação. Você já facilitou minha vida em 20. Nem todo mundo sabe disso. Se eu não sei, como eu me protejo contra isso? Contra quem quer explorar minha privacidade? Então, dentro dos conceitos de CTI... E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Vamos fazer uma pequena revisão de alguns conceitos do CyberIQ de uma forma bem rápida. Como é que funciona a cadeia de um ataque de um criminoso cibernético? A gente começa na fase de reconhecimento, que é a pesquisa, o MINT, inteligência humana. Não é apenas da rede, do sistema, são das pessoas. Esses são os principais alvos. Customização da arma ou a compra dela. Eu não preciso desenvolver o código. Eu posso entregar através de um ataque indireto ou indireto, como phishing, por exemplo. Eu posso explorar uma vulnerabilidade de um servidor com uma vulnerabilidade conhecida. Movimentação lateral, comando e controle, que é a parte onde eu me conecto com a infraestrutura do hacker, com a infraestrutura maliciosa, de dentro já da empresa comprometida. E a fase final, que são as ações. Eu vou fazer um ataque de negação de serviço, eu vou monetizar através do ransomware, eu vou exfiltrar e vender essas informações. Quando você sabe qual que é o objetivo do atacante, que é a tática fundamental, a ação, você tem uma chance melhor de entender o que ele vai fazer contra você. Então, conhecer essas informações é super importante. Mas essa abordagem ela não é o suficiente. Porque ela me fala o quê? Mas ela não me fala o como. Como que o scan funciona? Como é que ele descobre uma vulnerabilidade? Sabe como eu posso descobrir uma vulnerabilidade, por exemplo? No LinkedIn. Vagas de emprego de uma empresa do setor privado, por exemplo. O cara vai colocar lá na vaga de emprego. Preciso ali de uma pessoa que tenha capacitação em mexer com firewalls do FortiGate, da Fortinet. Que firewall que esse cara usa na empresa? Será que tem alguma vulnerabilidade da Fortinet por aí? Tem, a gente sabe que tem. Se você não fez o patch, você está vulnerável, inclusive. Faça um patch. Tem lá no site da Fortinet. Isso está sendo ativamente utilizado por criminosos. Então, esse conhecimento é super importante.
Só que essa abordagem não é o suficiente. Não dá para usar só um modelo de referência Cyber Kill Chain. O que o mercado usa, o que o mercado faz, o que todas as empresas de segurança fazem. Para vocês entenderem isso, vocês têm que entender o conceito de IOC. IOC é indicador de comprometimento. Sabe a famosa frase, onde tem fumaça tem fogo? Fumaça é um IOC. Fumaça é um indicador que eu olho e falo, eita, está comprometido, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem fogo? O incêndio é o evento. É o evento que tem alguma coisa pegando fogo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Preciso tomar alguma ação. Vou pegar um extintor, vou ligar para um bombeiro. E esse extintor vai ser de água, vai ser de gás, vai ser, sei lá, de outro tipo de componente químico. Depende do tipo de equipamento que eu tenho. Até isso eu tenho que saber. Até o tamanho do muro do meu data center eu tenho que especificar a largura, o tipo de autenticação que vai ser feita. Olha o nível de detalhamento que eu tenho que chegar. Que o atacante tem que chegar também para explorar a sua vulnerabilidade. Porque só dessa forma ela vai ser conhecida. Então os IOCs são observáveis. São tudo que a gente pode observar dentro de uma rede de computadores. Só que existem IOCs de menor valor e de maior valor. Existem IOCs da base da pirâmide, que são informações relacionadas a hash. Hash é um valor que é uma assinatura associada a um arquivo. É dessa forma que eu distingo um arquivo de um outro. Que eu sei que esse arquivo é único. Que esse arquivo é o Flávio.txt e aquele é o Roberto.txt. Mesmo que o nome do arquivo seja igual, seja Flávio.txt e o outro também, em máquinas diferentes, se o conteúdo for o mesmo, o hash é o mesmo. Se eu alterar uma vírgula, o hash é completamente diferente. Porque ele tem essa função de alteração em cadeia pela forma como ele funciona. Ou seja, se eu sei o hash de um arquivo malicioso e eu bloqueio ele na minha rede, esse mesmo hash no Japão ou em qualquer outra empresa, ele vai ser bloqueado também. Por isso, a base de inteligência global é importante, para eu receber essas informações do mundo todo. Só que esse é um valor extremamente trivial, porque isso daqui se chama pirâmide da dor. A pirâmide da dor é o quanto de dor eu inflijo no atacante, que está no topo da pirâmide, quando eu nego para ele informação do meu ambiente através de um sistema de contra-inteligência. Então, se eu bloqueio hash, se eu bloqueio endereço de IP, nome de domínio, é muito simples, é muito trivial para o atacante mudar essa informação. Se eu bloquear o malware.com, ele vai criar o malware1.com. Se eu bloquear o malware1.com, ele tende ao infinito. E existe um algoritmo chamado DGA, que é um algoritmo que gera domínios de forma aleatória. Sabe aqueles endereços assim que parecem que um gato subiu no teclado? E digitou e registrou? Isso é feito por um DGA. Se você só bloquear domínio IP, o cara vai mudar. Você pode fazer o melhor trabalho de inteligência do mundo. Você pode mapear toda a infraestrutura de um atacante com 3.000 endereços de IP. Se o cara pegar um endereço de IP que você não mapeou, é por onde ele vai te atacar. Ou seja, fazer segurança de forma tradicional, sem unir os pontos e entender o comportamento, a gente causa uma dor mínima ao atacante. A gente tem que ir a nível de artefatos de rede, ferramentas, TTPs. Táticas, técnicas e procedimentos. O que são essas táticas, técnicas e procedimentos, então? São assinaturas, são padrões que são gerados por comportamentos que são recorrentes, que geram informações que são identificáveis. Quando um atacante faz uma movimentação lateral, quando ele sai de um computador lateralmente para o outro, dentro da sua rede, existe um padrão que é gerado de comunicação. E eu posso observar esse padrão para identificar um ataque antes que ele vá para a fase final de destruição. Por isso que é Cyber Kill Chain. Porque é muito melhor eu identificar um ataque em que fase? No início ou no final do ataque? Se eu puder e tiver a capacidade de identificar um ataque quando ele está me reconhecendo, pesquisando sobre mim, que é o recon, perfeito. Só que concorda que é muito... Tem informações que têm que ser públicas sobre a minha empresa, sobre meus funcionários. Não tem muito o que limitar. Aliás, tem o que limitar, mas nem tudo é possível a gente esconder. Segurança por obscuridade não funciona. Então, por mais que ele saiba sobre você, se você conseguir identificar na entrega, na exploração, essas são as fases mais críticas, tanto para o atacante quanto para você. E uma das mais importantes é justamente a fase de entrega, que é o phishing, o drive-by, a engenharia social. É um cara pegando um pendrive, derrubando no estacionamento da empresa. Já viram Mr. Robot? E aí o cara vai lá, pega, nossa, 2 gigas, que incrível. Coloca no computador e, bum, já era. O que o cara fez? Ele automatizou, pulou essas fases, foi para a entrega direto, pegou o pendrive, colocou aqui, o cara foi lá, pegou
e ele já foi para a fase de comando e controle. Ou seja, ele pulou etapas. Você facilitou o trabalho do atacante. Dizem que atacantes são preguiçosos. Mas, na verdade, não é preguiça. Na verdade, é eficiência operacional. Se você tem alguma coisa que você torna um hábito, e esse hábito, ele recorrentemente funciona, por que você vai fazer outra coisa diferente, se ele te dá lucro da mesma forma? Concorda? Por que eu vou mudar meus TTPs? Porque, de novo, dá para eu mudar de uma forma muito simples o hash, o endereço de IP. Existe malware chamado polimórfico. Malware polimórfico altera o seu valor de hash sem alterar a sua semântica, sem alterar a forma como ele age. É impossível você identificar um malware pela assinatura hoje em dia. Tem que ser solução de análise de comportamento. Ou seja, antivírus, eu acho que eu falei isso ontem, antivírus não é solução de segurança. Antivírus é uma capacidade que faz parte de uma solução de segurança, chamada Next Generation Firewall, chamada EDR. Mas antivírus por si só é uma capacidade que não faz absolutamente nada. Existem soluções de antivírus que evoluíram, amadureceram e agora são suítes completas com diversas funcionalidades, com disk encryption, com DLP, às vezes até pesado, né? O software, de tanta coisa que tem nele. Tem. Mas antivírus, por si só, não é o suficiente. Não para as ameaças de hoje. Porque antivírus vê arquivos, ele vê informações de IOC que estão na base da pirâmide. Existem ataques que se chamam fileless, ou seja, não envolvem arquivos. Então não tem nada para o antivírus analisar. É uma execução de código em tempo de memória. Simples assim. É um processo. E aí, como que eu monitoro isso? Com que solução? Qual que é a visibilidade que eu tenho para o meu ambiente para uma ameaça como essa? Então, quando eu falo de TTPs, que são táticas, técnicas e procedimentos, tática são os objetivos. Técnica é como. Como que o atacante vai alcançar aquele objetivo? Qual que vai ser o comportamento dele? Isso é uma definição extremamente importante. Todas as soluções de segurança do mercado, não só da Fortinet, utilizam essas terminologias. Você saber sobre isso é você saber sobre segurança também. Não só da Fortinet, mas de qualquer fornecedor. Se você tem um produto de segurança, que ele não tem um mapeamento do MITRE, que é justamente isso daqui que eu estou falando, um framework MITRE-ATT&CK, de TTPs, você não vai conseguir ter visibilidade comportamental. Subtécnica é uma análise mais detalhada de um comportamento específico e um procedimento são exemplos, é um caso de uso onde um atacante demonstrou esse comportamento. Traduzindo isso, tática, acesso inicial. Como que eu vou fazer o acesso inicial a uma rede? Eu vou fazer por phishing. Mas tem vários tipos de phishing. Tem vishing, smishing, crishing. Tem phishing com link, phishing com anexo. A APT29, que é um grupo, que é uma ameaça avançada persistente, é um grupo com extrema capacidade técnica de desenvolvimento de malware, ele usou e-mails de spear phishing com anexo para entregar arquivos para exploração de acesso inicial das vítimas. Então, quando eu entendo tudo isso, eu estou deixando de olhar IOCs, endereço de IP, e eu estou olhando para comportamento, táticas, técnicas e procedimentos. Como responder a um incidente de ransomware? Seu corpo nunca estará onde a sua mente nunca esteve. Então, quando a gente entende tudo isso e cria um processo para ativar um plano de resposta, considerar o impacto potencial, informar relações públicas e um departamento legal, estabelecer protocolos de comunicação, não é só a equipe de TI, não é só a equipe técnica. São vários departamentos que têm que estar alinhados em um plano de resposta. Principalmente se você serve serviços ao público. Você tem que dar uma satisfação ao público. Será que a comunicação interna ela vai ser a mesma que a comunicação externa? Porque será que se eu falar como esse ataque aconteceu e dar tantos detalhes externamente, eu não posso comprometer minha investigação porque essa informação vai estar acessível para o atacante também? E se ele vê? Será que ele não vai mudar de tática e comprometer minha investigação? Porque ele quer estabelecer o acesso na sua empresa. Ele quer permanecer dentro da sua empresa. Se você fala para ele que você sabe o que ele está fazendo, ele vai mudar de tática, de técnica. Isso é um problema. Por isso que a gente vê, às vezes, umas mensagens um pouco genéricas, né? Nos sites da empresa que estão fora do ar. Site manutenção. Estamos trabalhando para melhor atendê-los. Né? Aconteceu aí um tempo atrás. Acontece sempre, tá? Às vezes só não falo. Mas o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeiro, isolar o sistema. É isso, evitar a movimentação lateral. A gente sabe como o atacante atua, a gente sabe o que ele quer fazer. Ele quer se multiplicar dentro da sua rede. Você detectou um comprometimento, isso tem que ser isolado naquele ponto. Só que existem formas de fazer isso.
Se um ransomware acontece, a pior coisa que a gente pode fazer é desligar o computador. Porque quando você desliga o computador, você acaba com um tipo de informação que é dita como informação volátil. É a informação que está na memória. E existem variantes de ransomware que foram desenvolvidas com vulnerabilidades onde a chave de criptografia fica escondida na própria memória do computador. E se você desliga, você perdeu a sua única chance de descriptografar o arquivo. Não são todos, mas acontece. Existe um site chamado Stop Ransomware, que é uma iniciativa do governo americano, que inclusive a Polícia Federal no Brasil tem parceria. E existem vários tipos de ransomware, onde existem vulnerabilidades que você pode pegar uma chave gratuitamente e resolver o seu problema. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, saber qual que é a variante que te atacou e saber se o sistema, se o comprometimento ele foi isolado. Mas, de novo, se você não tiver visibilidade do que você tem na sua rede, a simples número de inventário de ativos, que é a primeira coisa que tem que ser feita na construção da sua organização, você não vai conseguir responder nesse nível de detalhamento. Identificar o escopo, identificar acesso inicial, que é o paciente zero, por onde começou. Eu preciso saber a origem para corrigir esse problema para que ele não aconteça mais. E eu preciso determinar se houve exfiltração de dados. É isso que eu preciso fazer. Esses são os passos, os primários em um ataque de ransomware. E existem os secundários. Localizar e verificar a integridade para a restauração do backup. Esse backup ele pode ser restaurado ao mesmo tempo que eu faço aquelas ações, mas em um ambiente sanitizado, um ambiente protegido, não o mesmo de produção, para que esse retorno da operação seja o mais rápido possível. Eu preciso reportar o incidente, conduzir revisões. Esses são os planos que eu tenho que executar. E esse é um caso de uso real do relatório que eu divulguei no LinkedIn. Depois vocês podem acessar lá. Foi o Avos Locker. E esse plano depois ele foi divulgado justamente nesse site. Virou uma campanha, virou uma contribuição, que hoje é utilizado por empresas no mundo todo para proteger e saber os TTPs de um ataque de ransomware, se a sua organização está vulnerável ou não. E aí, toda a linha do tempo, dentro do CyberKill Chain, eu coloquei exatamente o que o Avos Locker faz. E ele segue todas essas etapas. Engenharia social, ofuscação, aproveita senhas vazadas e spear phishing, explorou uma vulnerabilidade de 2021 chamada Log4Shell. Será que a empresa não teve tempo para corrigir essa vulnerabilidade? Ou será que não era prioridade porque a TI falou, vai impactar o meu negócio? Quais são os fatores que ocasionaram nisso? Ferramentas de instalação, de comando e controle, Ndesk. Ndesk é uma ferramenta de acesso remoto. Eles utilizaram uma ferramenta de acesso remoto legítima para estabelecer persistência no computador. Que software de segurança vai identificar uma ferramenta que é legítima como algo malicioso? A não ser que você tenha um controle de inventário, novamente, ou um controle de allow list, só para permitir ferramentas específicas e conhecidas para serem instaladas, não vai conseguir detectar. E isso é um IOC. Isso é um indicador de comprometimento que está havendo uma conexão remota de comando e controle na sua rede. Isso evita um ataque de ransomware acontecer. Só que Recon, Weaponize e Delivery demora meses. Pode demorar meses. Para um atacante comprometer a sua rede, ele faz isso em segundos. Essa não é a parte principal. É a pesquisa. E pode demorar meses também para ele fazer todas as ações dentro da sua organização. Esses conjuntos de dados formam os 277 dias que a gente viu no início. Se a gente não observar, detectar e responder da forma correta que tem que ser feita, a gente vai ter pouquíssimas chances de ter sucesso no nosso programa de cibersegurança. E aí eu fiz o mesmo mapeamento com o portfólio de soluções da Fortinet. Ou seja, eu tenho cobertura de múltiplas soluções que atuam em pontos diferentes. Por exemplo, o FortiRecon que eu mostrei para vocês, que é a solução de segurança da Dark Web. Ele está na fase de reconhecimento e ele está na fase de Weaponize. O FortiGate, que muitos de vocês já têm. O FortiGate ajuda nas fases de delivery, exploit, instalação e comando e controle. Além dos próprios serviços. E aí, eu fiz um mapeamento dos principais TTPs que são usados por criminosos cibernéticos. E são esses. Phishing, sites comprometidos, supply chain, aplicações ou serviços vulneráveis, famosa mídia removível, USB, que eu falei para vocês, e credenciais roubadas. A CISA fez um estudo esse ano que é chamado de CPG, Cross Sector Performance Goals. E eles mapearam, em 2023, os principais TTPs utilizados em crimes cibernéticos. E olha que engraçado. As técnicas que utilizaram que têm maior taxa de sucesso são justamente spear phishing e contas válidas. As mesmas que eu havia mapeado anteriormente. Então isso é uma constatação exatamente do que a gente sempre soube. E aí quando a gente coloca isso em um gráfico relacional, ao invés de só fazer uma tabela,
a gente tem uma visão mais fácil de quais são as possibilidades de ataque e de defesa. Ali está meu usuário, que pode ser comprometido no acesso inicial. Esse é o meu ambiente, a minha rede interna. E aqui são os alvos, são os meus servidores críticos. Então pode ser dos principais: uma senha fraca, uma conta válida, um serviço web exposto, comando e controle, movimentação lateral, escalação de privilégio. E aqui eu estabeleci pontos de controle críticos para mitigação. Ou seja, se eu quero evitar que um acesso para uma conta válida seja feito por VPN, eu tenho que ter obrigatoriamente MFA. Segundo fator ou múltiplos fatores de autenticação. Básico, simples. Já evitaria muito de comprometimento só nisso. E aí eu fiz uma referência cruzada com o CPG. Então ele me mostra quais são os escopos, os TTPs e os riscos que eu endereço aplicando essa medida de proteção. E está associado com o framework do NIST, inclusive, que é o Cyber Security Framework. E ali ele fala PRDS1, que é o controle de proteção, controle 1. A ação recomendada é você proteger os dados sensíveis, autenticando usuários autorizados através de um controle mais granular de credenciais, com cofre de senha, com MFA, exatamente o que a gente tem. Todos esses losangos coloridos que vocês estão vendo, eu fiz um mapeamento cruzando com os frameworks de mercado para mostrar o que a gente tem que fazer de controle de processo. Ainda nesse ponto não é nem de produto, mas obviamente que eu fiz, né? E aí eu coloquei todo o portfólio da Fortinet, construindo um mapeamento e um gráfico relacional de uma arquitetura anti-ransomware. Então, todas essas soluções atuam em conjunto, compartilham informações. Não é apenas um ponto na rede, não é apenas uma solução de segurança. Todas trabalham em conjunto, compartilhando informações. Então, a gente precisa de uma arquitetura anti-ransomware. A gente precisa de tecnologia, de pessoas e de processos para poder resolver. Não existe bala de prata, não existe solução única anti-ransomware. Ela pode ter características anti-ransomware, mas ela não vai resolver o nosso problema. Se a gente tiver muitas soluções, a gente aumenta a complexidade de gestão. A gente dificulta a integração e perde tempo pela resposta manual ao incidente. Esse é o tempo médio de detecção e o tempo médio de resposta. Eu não vou passar aqui por cada uma dessas soluções. Eu ia fazer um exemplo ali de EDR, de NDR, de CIEM e de Deceptor, junto com o FortiSOAR, que é a parte de orquestração. E aí tem alguns comparativos, né, de soluções quando a gente automatiza isso com inteligência artificial, algumas tarefas repetitivas de um SOC. E um exemplo de um caso de uso real, onde essa ação preventiva e proativa, ela conseguiu bloquear um ataque em execução. Mas depois, se alguém tiver interesse e quiser ver mais dessas informações... Sim, fechou. É só me procurar, só conversar aqui comigo, a gente troca contato e a gente bate um papo também, para eu entender melhor seu ambiente, se isso se aplica a você. Porque a ideia aqui, galera, não é vocês comprarem tudo isso, né? Não é isso que eu quero. O que eu quero é que vocês saibam o que tem que ser feito. Se você não tem algumas dessas capacidades e o produto que minha empresa fornece te atende, beleza, eu vou te ajudar. Se não atender, ou você já tiver outra solução que já faz o que o meu produto faz, eu vou tentar entender o que eu posso agregar ao que você já tem. Todo investimento em solução de tecnologia ele deve ser pensado dessa forma. Não é a solução contra outra solução. Eu não quero substituir o que você já tem. Eu quero complementar. Eu quero te dar as características que você ainda não tem para ser melhor na sua capacidade de detecção e resposta. Por isso que eu uso frameworks de mercado. Por isso eu uso o modelo de maturidade só para fazer associação com a minha malha, que é o Fortinet Fabric. E aí eu vou usar um NIST, por exemplo, e baseado no NIST vou fazer esse alinhamento, vou colocar todas as soluções do meu portfólio e vou te dar ali a resposta final. O pessoal está me cortando, é isso? Acabou meu tempo? Dá para começar pelo framework do ransomware, do NIST, que é mais básico, mais enxuto. E, obviamente, que essa sempre é a pergunta, né, por onde eu começo. Então, a gente faz uma análise de maturidade e te ajuda ali, nesse processo, a mapear o seu ponto de maturidade atual e te mostrar quais soluções de segurança que você precisa. É aquele QR Code que eu havia mostrado anteriormente para vocês, né? Então, de novo, se não der tempo de escanear, não tem problema. Entre em contato comigo ou me procurem aqui pelo evento mesmo. Vou ter o maior prazer aí de conversar com vocês para a gente determinar as ações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo também. Então, desculpa aí pelo ter estourado um pouquinho do tempo. Tinha passado ali meus contatos também. Meus contatos ali também. Então, quem tiver interesse em conversar, trocar uma ideia, sem absolutamente compromisso nenhum, vocês serão muito bem-vindos. Então, de novo, obrigado, NBS. Obrigado, pessoal, pela presença aí de vocês. Ô, Jânio,
Tem uma pergunta aqui. Faz a pergunta ou procura depois para responder? Oi? Pode fazer? Tá bom. Cadê o Humberto que queria fazer a pergunta aqui? Boa. Vai lá, Humberto. Olá de novo. Primeiramente, eu queria agradecer pela palestra. Foi incrível, incrível mesmo. E eu queria saber qual foi a experiência mais difícil que você já teve até hoje. E eu tenho mais uma pergunta depois dessa. Tá bom. Obrigado pelo elogio, também pela participação, Humberto. Cara, a experiência mais difícil que eu tive foi exatamente essa que eu mostrei. Porque, fazendo um resumo muito grande dessa história, eu trabalhava nessa empresa que foi invadida pelo ransomware. E foi a pior época da minha vida, porque eu estava no início da faculdade, eu prestava suporte técnico dentro dessa empresa. E, assim, tinha um problema muito grande ali de conflito com o meu chefe direto, era uma pessoa que não gostava de mim, implicava ali com tudo. E eu estava me formando na faculdade e eu trabalhava em escala. Então, tinha um sábado que eu tinha que trabalhar, que me foi colocado na escala, e eu troquei com outro colega para participar da minha formatura, da minha colação de grau. E aí, na sexta-feira, 6 horas da tarde, antes de eu ir embora, meu chefe me chamou de canto e falou, até amanhã. Aí eu falei, como assim? Não, é outra pessoa que vai vir, né? Eu troquei com um cara ali, amanhã tem formatura, né, tal. Então, você tem que escolher, meu amigo, o que você quer para sua vida, né? Você tem que escolher se você quer trabalho ou festinha. E aí, obviamente, que eu precisava do meu trabalho, não poderia correr o risco de ficar desempregado naquele momento, porque eu precisava ajudar minha família, minha mãe do lar, meu pai aposentado. E aí eu falei, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, então eu vou vir trabalhar, porque eu não quero perder meu emprego. E esse caso que eu mostrei para vocês do Avos Locker foi exatamente um malware que eu identifiquei nessa empresa 10 anos depois. Quando eu trabalhava já na Cisco, já tinha um reconhecimento de algumas pessoas, de colegas, de indústria, já tinha feito vários outros trabalhos. Então, o meu maior desafio não foi tecnologia, foi pessoas. Porque até eu conseguir entrar na Cisco, ganhar o prêmio 2 vezes de melhor engenheiro, top 10 do mundo, de melhor engenheiro do Brasil, eu me achava insuficiente como profissional, eu me achava um vagabundo, porque eu tinha vários problemas de saúde que eu não sabia, desconhecia, porque eu pesava 120 quilos e eu simplesmente não dormia. E aí eu acordava e tinha sono todo dia. E aí eu dormia no emprego. Aí eu perdi emprego porque eu dormia no trabalho. Então, até eu me conhecer como pessoa, saber das minhas capacidades, saber das minhas limitações, superar tudo isso. Perdi minha formatura porque eu optei pelo trabalho, porque eu não sabia que eu poderia ali tomar uma outra decisão e bater de frente e literalmente, né, ser homem para encarar um problema. Eu simplesmente abaixei minha cabeça porque eu achava que era o certo a fazer. Porque eu fui ensinado dessa forma. É seu superior, você deve respeito a ele. Abaixa a cabeça e segue sua vida. Faz o que tem que ser feito. Meu pai sempre me falava isso. Você não vai bater em ninguém. Mas se você apanhar, quando você chega em casa, você vai apanhar de mim também. Então, bate no cara também. Não só apanha. Então, teve coisas assim no meu desenvolvimento como profissional, como pessoa, ser humano. Não que exista uma diferença entre os dois, mas a gente faz essa distinção às vezes, né? Que muitas vezes a gente acha que é uma falta de capacidade, falta de educação, falta de investimento ou qualquer coisa assim. Mas 10 anos depois, também por essa mesma criação, eu poderia ter feito de tudo e ter falado, quando me falaram, Flávio, empresa X sofreu um ataque de ransomware, comprometeu a empresa inteira. Dá uma força pra gente. Poderia muito bem ter falado, não. Por tudo que eu passei lá atrás. Poderia não ter ajudado, porque também não era obrigação, não estava no meu escopo de trabalho. Mas eu fui lá e fiz o melhor trabalho da minha vida. Eu fiz um trabalho que uma consultoria internacional não fez. E aí, quando eu entreguei meu relatório na mão do CISO, e eu consegui com aquele trabalho ajudar ele a manter o emprego dele também, e obviamente que ele foi grato por isso, eu publiquei no LinkedIn, alguém da inteligência de uma empresa viu, fez uma publicação em conjunto comigo, internacional, e aí o Maitre, onde eu mostrei os TTPs do framework do MaitraTech, quis fazer a mesma publicação, e ano passado o FBI usou essas mesmas informações para fazer um Joint Advisory para recomendação de segurança para todas as agências de governo dos Estados Unidos. Então, se eu não tivesse deixado o meu ego de lado por um momento e não tivesse feito o que eu tenho que fazer,
provavelmente eu nunca teria tido essa oportunidade, nunca teria criado esse case, nunca teria ajudado muitas outras pessoas. O impacto do meu trabalho, ele foi muito maior do que a percepção negativa que construíram sobre mim, por algumas ações que não se justificaram as respostas daquela pessoa. Se eu tivesse me deixado abater por uma pessoa que não foi correta na minha vida, nada disso teria acontecido. Então, o maior desafio não é tecnologia, são pessoas. É isso que a gente tem que saber lidar. Qual que era a sua outra pergunta? Outra pergunta qualquer? Calma aí. Ele esqueceu. Calma. Era uma pergunta sobre segurança, agora é uma pergunta sobre memória. Sobre psicólogo. Como todo mundo já sabe, querendo ou não, essa área é muito perigosa. Porque, querendo ou não, mexe com vários agentes criminosos, né? Como o senhor falou, já mexeu com os pessoal da Rússia e tudo mais. Eu queria saber como que você faz para se proteger e proteger os seus entes queridos, né? Porque, querendo ou não, é risco. Sim. E são dados, igual você falou. Precisa de poucos dados para encontrar você, para encontrar algum ente querido seu. Então, como é que você faz para evitar isso? Como você faz para se proteger? Qual a marca da camisinha que você usa? Cara, muito difícil essa pergunta porque eu basicamente sou uma pessoa pública, né? Por aquilo que eu faço. Então, o meu obséquio, a minha segurança operacional, até por erros que eu cometi no passado, como eu falei, né, em alguns exemplos, ela foi extremamente prejudicada. Então, meus dados devem estar muito mais disponíveis e acessíveis do que o de todos vocês. Então, sabendo disso, agora não é mais como eu evito o vazamento. Já vazou. Agora é como eu respondo a isso, a potenciais ataques que podem acontecer. Então, para pessoas próximas do meu círculo familiar, por exemplo, se alguém clonar o celular de alguém, mandar uma mensagem, faz um pix aí de 500 para mim que eu estou precisando pagar uma conta aqui, a gente determinou uma palavra segura entre nós. E, obviamente eu não vou falar, senão todo mundo vai saber, porque ela tem que ser secreta também. E não adianta você passar pelo celular, porque alguém pode ver. Então é no pessoal, é na conversa. Chega próximo dessas pessoas e determina. Se algum dia você receber alguma mensagem de WhatsApp, de algum número, e eu falando que sou eu e que eu estou te pedindo dinheiro, pergunta e... Não pergunta qual que é a palavra-chave, mas joga essa palavra e vê o que você responde. Então estabelece esse acordo de comunicação, sei lá, fala bolinha de gude e você responde sorvete. Entendeu? Qualquer coisa. Só vocês vão saber. Esse salting psicológico é o que eu uso, por exemplo, para guardar senhas num banco de dados. Se eu falar que o padrão de comportamento humano para construção de senhas, eu vou ver na cara de vocês se vocês seguem ou não. Primeira letra começa com maiúscula. Depois, uma sequência de letras que podem formar uma frase, uma palavra, ou fazer parte de algumas pessoas, membros da sua família, ou até de animais de estimação que vocês têm. As últimas são números. Depois de números, vem os caracteres especiais. Normalmente, exclamação, jogo da velha, arroba. Se não, no final, substituindo outras letras, como o A pelo arroba, a exclamação pelo I ou pelo L. Eu já estou vendo pessoas rindo. Entende? Então, isso é padrão. Tudo que é padrão gera valor de baixa entropia. E essa baixa entropia faz com que você seja roubado, literalmente. Então, sabendo disso, a gente tem que tentar eliminar isso. Não usa a mesma senha para vários serviços diferentes. Cria senhas diferentes. Mas aí você fala, como é que eu vou lembrar de todas as senhas? Não vai. Seres humanos não são máquinas determinísticas. A gente não foi feito para armazenar grandes quantidades de dados. Então, use um cofre de senha. Mas não use no Chrome, no navegador. Não é seguro. Existem vários stealers que roubam informações do navegador. Então, você pode usar cofre de senha de soluções que são feitas para isso. Eu, particularmente, uso OnePassword. Mas tem vários. Tem empresa brasileira chamada Senha Segura. Tem LastPass. Tem, sei lá, CyberArk. Né? Tem várias empresas diferentes para isso. Mas tome como prática utilizar uma solução como essa para fazer a proteção das suas senhas. Tem várias outras boas práticas que eu sigo, mas eu não sou uma pessoa bitolada com isso, porque existe um equilíbrio que a gente tem que ter na nossa vida. Se a gente ficar preocupado com tudo, por exemplo, tem muita gente que não faz pagamento por aproximação, achando que vai alguém vir e clonar seu cartão. Mas aproximação por NFC é muito mais seguro que o cartão por chip. Existe malware para roubar o criptograma do seu chip do cartão de crédito, que chama Prelex, que inclusive foi desenvolvido por brasileiros. Então, quando a gente tem essa falta de conhecimento, isso gera medo na utilização de uma tecnologia. Isso cria teorias da conspiração. E às vezes acaba tirando o valor da tecnologia, o benefício que ela pode trazer, simplesmente por desconhecimento. Então, tem muita coisa que eu poderia falar, mas eu acho que essas são basicamente as principais. Mais uma pergunta aqui, rapidinho. Manda.
Bom, eu passei o dia prestando atenção nele, então eu vou fazer uma pergunta para você. Cara, a tua apresentação foi fantástica, mas teve um tema que você citou aí que eu achei pouco comentado, cara. Você foi gordo? Fui. Fui. Pesava 120 quilos, sou bariátrico, então perdi bastante peso nesses últimos anos. Mas eu você costumo tá dizer bem que agora, eu sou cara. metade da pessoa que um dia eu já fui. Você tá bem agora, cara. Tô bem, graças a Deus. Aliás, falando de segurança, eu queria indicar o Itaú aqui, tá? Eu não tô ganhando nada pra falar do Itaú, da segurança dele, mas eu mesmo fiquei sem entrar na minha conta durante 2 semanas. Muito boa a segurança deles. Muito seguro. Impressionante, assim. Tava otimamente protegido, do meu dinheiro, inclusive. Bom, eu queria... Assistindo isso aqui, eu fiquei com medo, de verdade, assim, porque pelo jeito dá pra você... Qualquer um invadir a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer pessoa, né? Você falou aqui do Bluetooth e tal. Sim, basta né? a motivação, né? Pô, eu acho que eu vou trocar meu PC, então. Vou trocar pro PCC, o que você acha? Você Eu sinto mais protegido e eu posso atacar ao mesmo tempo, o que você acha? É uma modelagem de ameaça interessante para ser feita. Mais uma pergunta, você é vingativo ou não? Não, Tá, e você não tem inimigos também, né? também não. Porque com esse conhecimento todo aí, você já foi hacker, você não tá falando pra gente, né? Se você quiser ferrar alguém agora, você consegue nesse minuto, né? Poderia. Entendi. Então, assim, tratem ele bem, tá, pessoal? Tá bom? Muito obrigado. Ó, muito bom, cara. Adorei também, muito bom.